Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. Mas eu quero aproveitar de coração para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva clicando nesse botãozinho aqui no nosso canal. Por quê, pessoal? Eu peço de coração aqui para vocês. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem convidados relevantes, com conteúdos que inspiram e transformam, que fazem você ir para um próximo nível. Eu tenho certeza que a cada episódio, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. Você tem sempre viradas de chave. E hoje, nessa noite abençoada de quinta-feira gostosa, gente, a nossa super convidada, ela que é uma convidada referência. E é um assunto que está super em alta, e além de estar super em alta, ela vai comentar aqui, é algo que as mulheres estão amando, que tem feito esse milagre na vida de milhares e milhares de mulheres, que é o quê? Emagrecimento. Mas quando se falamos em emagrecimento, é muito delicado, né? Porque você tem que emagrecer com saúde. E pensando nisso, que é a dor de muitas mulheres, que além de um emagrecimento saudável, mexe muito com a autoestima, né? Já aproveita e compartilha aqui também com uma mulher que você conhece, às vezes uma mulher que está precisando aí dar o up na vida, né? Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito. E por isso, eu conto muito com a ajuda de vocês para me ajudarem, gente, a receber ela. Eu peguei uma colinha aqui para ler o currículo dela. Porque, gente, nada melhor do que uma profissional, né, especializada para falar desse assunto, né? Então é com muita honra que nós recebemos hoje aqui no nosso programa ela, que tem o método exclusivo, o protocolo JR. Ela que é especialista em emagrecimento e saúde. Você merece um corpo leve e uma mente forte. Ela que é médica há mais de 6 anos, transformando vidas. Seja muito bem-vinda, Jéssica Rezende. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Jéssica Rezende, trabalho há 6 anos com emagrecimento e saúde. E eu venho nessa jornada, o emagrecimento para mim foi uma coisa muito satisfatória. Foi quando eu descobri que emagrecer pessoas era o meu propósito. Então, quando eu descobri isso, eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou conseguir transformar milhares de vidas. Então, eu sou a doutora Jéssica Rezende, há 6 anos trabalhando com emagrecimento e criei o protocolo JR e estou aqui para explicar algumas coisinhas para vocês. Uau! Você é referência nessa área, né, doutora? Vem se destacando cada vez mais. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, Jéssica, eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é a Jéssica pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência até você ter esse despertar aí para essa área? Bom, eu sou de Rondônia. Eu sou rondoniense, nasci em Porto Velho, Rondônia. Morei lá até os meus 13 anos, mais ou menos. E depois eu mudei para Londrina. Então, desde então, eu tô aqui em Londrina, mas sou rondoniense, sou natural de Rondônia. A minha infância foi parte lá, parte aqui, né? Eu falo que Londrina é a cidade do meu coração e da minha família, porque hoje tá todo mundo aqui, a gente ama demais essa cidade. A questão da minha infância relacionada à minha profissão hoje, eu sempre quis ser médica. Sempre, minha mãe fala que desde pequenininha eu brincava de médica, queria ser médica, quis muito ser médica e graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, sou muito feliz sendo médica e por vezes cheguei até a questionar, mas isso é papo para uma outra hora, porque a história é longa, mas eu acho que tem muito a ver com propósito. Quando você descobre o seu propósito, aí faz sentido. Então, dentro da medicina, eu descobrindo o meu propósito, aí fez todo sentido para mim. Desde criança querendo ser médica, mas aí eu tive a morte precoce do meu pai, ele tinha 44 anos.
infartou e aquilo fortaleceu ainda mais a vontade em mim de ser médica, porque como eu estava presente e não pude ajudá-lo, e eu falei assim, não, eu já queria ser médica antes, agora eu quero ser médica mais ainda. E também por tudo que levou ele, ao falecimento dele e tudo mais, foi um descuido com a saúde, né, o estilo de vida, então tudo muito linkado à minha área de atuação hoje. Então, hoje eu trabalho com isso, tem muito da minha bagagem nisso, né, e eu acredito que como a gente é moldado pela nossa história, hoje eu trabalhar com isso não é à toa. Sempre quis ser médica, mas a nutrologia surgiu depois de muito tempo. Eu acho que a bagagem conta muito nesse sentido. E há quanto tempo que você já atua diretamente nessa área? Eu tenho 6 anos de formada e trabalho com nutrologia especificamente há 4 anos. Eu fiz 2 pós-graduações, fiz uma em nutrologia esportiva e outra em nutrologia geral pelo Einstein. E aí foi quando eu comecei eu já comecei a atuar desde o começo, mas aí depois que eu fiz a nutrologia no Einstein, deu aquele up, e aí eu fui começando a trabalhar, e aí agora consegui fortalecer ainda mais criando métodos, né, apresentando mais resultado e querendo ou não, o emagrecimento como foi evoluindo agora com os tratamentos, né? Agora a gente consegue ter grandes resultados, grandes alcances, né? Então, aí foi ficando cada vez mais satisfatório trabalhar com nutrologia. Ô, doutora, e qual que é a sua idade? Eu tenho 33 anos. Que delícia! A idade de Cristo. A idade de Cristo, boa. exatamente. Maravilha. Doutora, e o que muitas pessoas, né, estão ansiosas por saberem, é a tal injeção milagrosa que vem aí, né, fazendo a diferença na vida de milhares e milhares das mulheres, que é a Mounjaro. O que é de fato, doutora, essa injeção? Essa injeção a gente tem várias injeções já no mercado, mas essa injeção veio para revolucionar a obesidade, porque ela tem uma atuação diferenciada. Ela imita 2 hormônios que a gente tem, né? 2 hormônios intestinais, que é o GLP-1 e o GIP, e eles promovem saciedade, diminuem o esvaziamento gástrico, que é o que promove saciedade, controla a nível central fome e saciedade, ou seja, diminui o hormônio da fome, aumenta o da saciedade. E o Mounjaro, ele ainda veio para ter uma atuação metabólica. Melhora a atividade das células de gordura, dos adipócitos e ainda acelera o metabolismo. Então, o tratamento evoluiu. O Mounjaro veio para revolucionar porque evoluiu muito. A gente consegue perder um grande volume de peso em pouco tempo e a gente consegue preservar também a massa magra, né? Então, é importante que a gente faça o uso da caneta supervisionado exatamente por isso, porque quando a gente supervisiona, a gente consegue controlar essa questão da massa magra e aí a gente promove um emagrecimento definitivo, duradouro. Porque muitas vezes o emagrecimento, ele é aquela coisa que você emagrece e depois você rebota, né? Então, o emagrecimento, ele é muito desafiador, mas se ele é feito da maneira correta e hoje com os recursos que a gente tem, é possível você ficar magro para sempre. Né? Você só precisa saber que você precisa acompanhar, precisa ter alguém que fica ali te auxiliando, porque assim, hoje a gente tem essa caneta já vendendo nas farmácias brasileiras. E ainda, se eu não me engano, ainda não está exigindo receita. Só que logo mais vai começar a exigir receita. Você vai lá, compra essa caneta, só que nem sempre você vai ter o mesmo resultado que eu vou trazer para você. Isso eu tô falando porque a gente tá falando de mim, né? É óbvio que outros médicos também podem te entregar um resultado. Mas o meu protocolo, eu uso a caneta como recurso, mas eu faço milhares de outras coisas. Eu vou alinhar todas as fatias da pizza. Eu falo no consultório que nós não somos uma pizza fatiada. Nós somos uma pizza inteira. Então, tudo dentro de nós precisa estar organizado para a gente conseguir emagrecer. Se não, se a gente vai lá, olha só para a mentalidade, só para o estômago, então é tudo, só para o intestino. A gente tem que deixar tudo muito bem organizado. Estresse, hormônios, rotina, dieta e a mentalidade. Eu falo que o emagrecimento é extremamente mental. Então, se a gente não faz tudo isso, fica muito desafiador e possivelmente a gente pode gerar um rebote. Ou seja, a pessoa vai lá, você faz uma análise dela por inteiro. E você atende a necessidade de cada pessoa. Até porque cada organismo, ele reage de um jeito, exatamente. Certo? É isso. Você entrega exatamente aquilo que a pessoa precisa, além da injeção que vai ajudar nesse processo de emagrecimento. Exatamente. O protocolo, muitas pessoas me perguntam no Instagram, nas caixinhas, né? Mas todo mundo vai fazer o mesmo protocolo? Não. Porque o protocolo, apesar dele ser engessado, quando você fecha o protocolo, quando você passa em consulta comigo, a consulta é de 2 horas.
A gente vai falar sobre tudo na sua vida, sobre todos os pontos que precisam ser ajustados. Muitas pacientes, assim, 90% do meu público é feminino, se abrem muito, eu consigo entender o que está deixando aquela mulher, muitas vezes com a autoestima abalada, né? Então, eu falo muito sobre autoestima, eu falo que ninguém para uma mulher com autoestima. Então, a gente tem que buscar autoestima, sim. Autoestima é extremamente importante, né? E muitas mulheres estão com autoestima super baixa por conta da obesidade, né? Então, a gente faz uma consulta completa, eu peso, converso sobre todos mentalidade, intestino, rotina, estresse, ansiedade, transtornos alimentares. Eu vejo todos os exames, então faço toda a análise bioquímica, tudo que precisa ser ajustado, tudo que a gente precisa tratar, tireoide, intestino, cortisol, tudo isso a gente vai avaliar para você conseguir ter um emagrecimento que realmente faça sentido. Porque tem uma coisa que eu falo no consultório que é assim, emagrecer é uma coisa, tratar a obesidade é outra. Entendeu? Emagrecer a qualquer custo não é difícil. Você fica sem comer 3 dias, você vai emagrecer. Mas e depois, a primeira refeição calórica que você fizer, você vai engordar. Porque aquilo não foi tratamento, foi um emagrecimento. Entendeu? Então, às vezes, uma desidratação, uma virose vai te levar a um emagrecimento. Mas aqui a gente está falando de tratamento, a gente está falando de tratar a raiz do problema. Aonde que está essa raiz? Vamos tratar aquela raiz ali. Se a gente tratar, se eu achar a raiz do teu problema, você não vai ser gordo de novo. Entendeu? Então, a gente precisa investigar, entender tudo que está acontecendo. E aí, dentro da consulta, esse paciente possivelmente ainda vai sair com outros tratamentos que, associado ao protocolo JR, vão entregar um resultado fantástico. Entendi. Ô, doutora, e o resultado é muito rápido, né? Falando especificamente para quem toma a injeção. Isso depende de organismo para organismo? É para todo mundo? E qual que é o tempo que você tem aproximado? Eu ouço muito falar, a gente acompanha nas redes sociais, vejo algumas pessoas que você atende, que em 3 meses a pessoa secou, né? Exatamente. Isso é para todo mundo? Como que funciona? Depende muito de cada indivíduo. É claro que quando você vai lá na raiz do problema, descobre cada coisa que precisa ser ajustada, fica muito mais fácil, né? O resultado fica muito mais rápido. Só que essa questão até de resultado rápido é muito polêmica, porque todo mundo fala, mas por que está sendo muito rápido? Será que não vou reganhar esse peso todo rápido de novo? Tem uma coisa que eu sempre falo, emagrecer é urgente. Quanto mais rápido você emagrecer, mais você vai conseguir aderir ao tratamento, mais você vai conseguir ter uma autoestima elevada. E aí você vai conseguir treinar, você vai conseguir fazer dieta. Porque às vezes você está num lugar tão desconfortável, você está tão triste, tão abalada, que você não consegue tomar a decisão. Entendeu? Então, às vezes eu preciso te entregar uma perda de peso rápida para você entrar naquele fluxo onde você fala, agora vai, eu vou conseguir. Entendeu? Então, essa perda de peso inicial, ela melhora a adesão ao tratamento. Né? E aí depois a gente vai discutir sobre manutenção. Claro que a gente vai chegar num platô, a gente vai ter que recalcular rotas. Por isso que eu falo, se você faz isso acompanhado, você nunca fica desassistido. Agora, se você tentar fazer isso sozinho, vai ser cada vez mais desafiador. Agora, existem sim pessoas que respondem muito bem. Isso você pode ver a partir da primeira injeção. O bom respondedor, você fez uma injeção, ele vai perder 5 quilos. Em quanto tempo esses 5 quilos? Em uma semana. Uma semana? Porque a aplicação é semanal, né? Então, você percebe paciente que, às vezes, uma aplicação ele perde 5 quilos. É com todo mundo? Óbvio que não. Tem gente que vai perder gramas. Isso vai dependendo de cada um. No final do processo, a gente consegue fazer uma avaliação mais específica. Mas durante a jornada, tem pessoas que respondem rápido com a primeira, tem pessoas que demoram um pouquinho. Então, isso depende muito de quem está na minha frente. E também depende da disposição dessa pessoa. Porque eu falo assim, às vezes a gente tem uma expectativa, mas a gente não tem uma disposição alinhada. Então, a gente quer muito, mas a gente não está tão disposto assim, né? Então, você vai lá, deposita na conta do medicamento e em mim toda a sua vontade de emagrecer, mas você não faz a sua parte, não tem como. Então, o seu resultado, ele pode ser medíocre, eu falo que ruim nunca, mas ele pode ser medíocre ou ele pode ser extraordinário. Isso depende de você. O tratamento, eu tô aqui, eu tô te entregando, te fiz essa avaliação de 2 horas, a gente vai ajustar todos os pontos, o melhor medicamento do mercado, com todos os anti-inflamatórios, antioxidantes, porque a obesidade é uma doença inflamatória, então agora está nas tuas mãos. Ou um resultado medíocre, que eu falo que o resultado medíocre é 10 quilos, ou você pode ter 30 quilos, entendeu? Então, é isso daí, vai depender de você. E qual que é o tempo do tratamento? Você falou que a injeção, ela é semanal, mas qual que é o tempo? O protocolo JR, ele tem 2 meses de tratamento. Nesses 2 meses, você pode perder de 10 a 15 quilos, tá?
Tem pacientes, por exemplo, o Renan, do Pequena Londres, que ele tá comigo há 4 meses, acho que vai pro 5º mês, que ele já tá perdendo quase 30 quilos. Uau. Né? Então, assim, se você continuar, e depois eu facilito e também você continuar. ele não tá só na injeção, ele faz outros ele faz outras coisas, ele faz os anti-inflamatórios, a gente conta com a ajuda dos injetáveis, do ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante potente, a gente faz a cúrcuma injetável, que é importantíssima no processo de desinflamação. Então, tem outros adjuvantes ali que eu somei no tratamento e fez muito sentido. O Monjaro também tem uma coisa muito legal, que é a redução da gordura visceral. Então, aquela gordura, né, da barriga mais difícil de perder, ele tem uma preferência, ele parece. Então, a barriga diminui muito. É muito redutor de medidas. Às vezes, o paciente está tão preocupado com a balança, que é outro nó crítico ali do nosso tratamento, mas as medidas são muito mais importantes. E, às vezes, de ver aquele paciente, você fala, nossa, você mudou muito. Às vezes, na balança, ele perdeu 7 quilos, mas você olha a pessoa, ela está transformada. Então, isso acontece muito lá no consultório. Porque como é semanal, a gente vê eles, né? Quase toda semana. Então, a gente vai acompanhando. Eu tenho uma enfermeira, a Camila, que é uma bênção de Deus que me ajuda, que ela vai falando pra mim, ela sempre me dá o feedback. Jéssica, nossa, fulano tá assim, cicrano tá assim, esse aqui tá indo muito bem, esse aqui... Uau. Como também ela fala, Jéssica, esse aqui parece que tá meio devagar. Parece que não tá indo muito legal. Daí eu já falo, então vamos ver o que tá acontecendo. Já vamos recalcular essa rota. Porque eu quero que no final do tratamento o paciente tenha o melhor resultado possível. Entendeu? Porque eu falo, é o meu propósito emagrecer pessoas. Então, o resultado dele é o meu e o meu é o dele. Né? Então, juntos a gente vai conseguir ali emagrecer e trazer autoestima e tudo mais. Eu encontrei, você falou do Renan, eu encontrei a Denise, do lar da Denise, na exposição. Ela estava maravilhosa, com o look todo vermelho, assim. Muito Mas plena. Quando eu vi ela, eu quase não a conheci, né? A hora que eu vi perto, falei, gente, você tá magrérrima, magérrima, assim. Gente, tá linda, linda, linda. E ela também faz com você, faz né? Comigo. E começou há pouco tempo o protocolo. Ela começou junto com o Renan. Junto com o Renan. E a Denise, ela tem um outro agravante, que é o lipedema, né? E aí, a gente junto... Por isso que eu te falo, por exemplo, o Renan, ele emagreceu um monte. A Denise, a gente teve várias coisinhas. Ela emagreceu bastante também, mas ela transformou. Mas a gente teve que fazer vários ajustes. Primeiro que ela é mulher, né? Mulher delicada, cheia de nuances hormonais. E segundo que ela tem o lipedema, que também é um problema hormonal. Então, eu tive que ajustar e tratar e chegar na melhor dose para ela, que o Monjaro também é muito bom pro lipedema. E aí, ajustar hormônios, né? E aí, quando a gente encontrou, aí ela fez isso aqui, ó. Secou, ela me mandou uma mensagem ontem. Nossa, eu não sei como te agradecer mais, porque assim, eu tô me amando. Ela tô tá me linda. amando. E ela, assim, ela tá muito bem. Eu fico muito feliz por ela. Tá linda. Ô, doutora, e pra quem que é? É pra todo mundo? Existe alguma restrição? Assim, o Monjaro, ele é para tratamento de obesidade, diabetes, né, primariamente, e depois obesidade, ele é aprovado para obesidade. Então, os pacientes que têm obesidade, que é um IMC maior que 30, eles têm indicação, né? Só que existem aqueles pacientes que não têm um IMC de 30, têm um IMC menor, 25, mas tá cheio de comorbidades. Então, pressão alta, diabetes, enfim, outras comorbidades a gente também pode utilizar. Mas uma coisa que a gente pouco fala e que acontece muito é sobre os pacientes que têm um IMC normal, mas têm uma porcentagem de gordura altíssima, ou seja, as falsas magras, né, que a gente chama. Pessoas que você olha e fala assim, nossa, a fulana é magra. Mas quando ela faz uma bioimpedância, a gente vê que ela é extremamente gordurosa. Ela tem pouquíssima massa magra, muita gordura corporal, então ela tá tão doente quanto uma pessoa obesa. Porque a gordura é inflamatória. O que traz doença para nós é o excesso de gordura, né? E se essa pessoa ela tem mais gordura do que ela tem massa magra, ela está doente também. Então, a gente sim pode usar o Monjaro para essas pessoas. É por isso que muitas vezes você julga uma pessoa... A gente julga, né? Porque julgar é do ser humano, né? Mas com relação à obesidade, esse julgamento é bem pesado. Você vê uma pessoa que você julga não precisar, mas você não sabe. Você não sabe da história dela, você não sabe dos hormônios dela, né? Você não sabe qual que é a porcentagem de gordura corporal dela. Então, isso é muito delicado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Ou seja, então essa falsa magra, se ela quiser, ela pode tomar também para esse emagrecimento. Pode. Mas aí em questão daí da quantidade, é a mesma quantidade? Uma injeção, igual você falou, por semana, já resolve? Como que é esse protocolo daí para essas falsas magras? Normalmente, assim, eu faço o protocolo de 2 meses, mas eu também tenho de 1. Tá? E normalmente essas pessoas que são falsas, magras, eu aconselho fazer o de 1 mês. E eu sou bem sincera mesmo, porque às vezes a maioria delas chegam querendo, eu quero fazer o de 2 meses. E eu falo, não precisa.
Em um mês a gente consegue resolver o seu problema. Só que a gente precisa fazer a manutenção disso. Você precisa entender tudo que te levou a estar do jeito que você está agora. E aí você vai entender que você não pode voltar para aquele fluxo, senão você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Certo? Então, a gente trata, melhora, a paciente vai ficar 100%. E aí, depois, a gente tem que fazer a manutenção disso, ver como que essa paciente vai se comportar. E é o que eu sempre falo para elas. Sentiu que uma hora desandou, sentiu que alguma coisa... Mulher cheia de hormônios. Então, sentiu que alguma coisa está desviando daquilo que a gente chegou no final do tratamento, volta, que a gente recalcula a rota, que a gente trata de novo. A gente sabe que hoje é muito difícil você ter uma vida, né, 100%, assim, controladinha, onde você não come nada, né? Quer dizer, até o não comer nada é errado, né? E isso é bem polêmico, porque tem gente que acha que viver de vento é o que emagrece, na verdade não, né? Então, assim, você precisa ter uma vida equilibrada. Esse é o ponto. Se você tiver uma vida equilibrada, você vai conseguir fazer manutenção tranquilamente. Até uma curiosidade, acredito eu que a demanda maior seja por mulheres, né? Mas como que está aí a receptividade dos homens para esse tratamento? Sabe que eu percebo no consultório que as mulheres fazem um teste, elas vamos lá ver como é que vai ser isso daqui. Aí elas emagrecem horrores, aí elas vão em casa, chamam o maridão e falam, vem que dá certo esse negócio aqui. Eu tenho muitos casais, porque daí as mulheres começam a sentir a transformação e o homem também percebe, nossa, como, né? Porque às vezes a mulher tá ali empacada, tentando, tanto hormônio, uma loucura doida e não consegue. E aí, quando ela consegue, ela vai lá e traz o marido dela. E isso acontece muito, irmão, tio, cunhado, às vezes sempre é uma mulher que vem, mas ela começa a trazer os homens também. E agora os homens, o meu público masculino tá aumentando bastante. E eu tô conseguindo bastante resultado com eles. E eu até falo que é uma disputa injusta, porque o homem responde muito mais rápido. Nossa, é muito mais fácil tratar homem. Mas eu adoro tratar mulheres. Exatamente porque eu gosto de um desafio, viu? Eu gosto de um desafio. Tem gente que fala assim pra mim, ai, doutora, mas eu já tentei de tudo, você é minha última alternativa. Eu falo, vem que vai dar certo. Na verdade, até você entrou num ponto importante aí, né? Exatamente. A gente ouve muitas pessoas, muitas mulheres falando, olha, eu já fiz de tudo, né? Que é cheinha, às vezes vem lá da infância já, às vezes questão de estrutura familiar mesmo. Já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. E essa injeção também é para essas mulheres, porque daí, às vezes, até semana passada eu encontrei uma vizinha minha, ela falou assim, Dri, eu já fiz de tudo que você imagina, não tem mais o que fazer. A única solução é entrar para a bariátrica, né? Antes de entrar para a bariátrica, né? O que você sugere? É assim, eu escuto isso todos os dias. Doutora, eu não aguento mais. Eu vim aqui, é a minha última tentativa. Eu falo assim, você precisa entender sobre a doença. Muitas pessoas não entendem o que é obesidade. Porque às vezes acha que vai fazer a bariátrica e vai resolver todos os problemas. Só que não, a obesidade é mental, tá na cabeça, você precisa tratar a cabeça. Então, quando você trata o todo, a chance de dar muito certo hoje com esses medicamentos evoluídos que a gente tem no mercado é muito grande. É claro que os não respondedores vão recorrer à bariátrica, mas hoje em dia é muito menos. Hoje em dia a gente perde 30, 40 quilos usando o medicamento e ajustando todas as outras coisas. Então, sim, tenta de tudo antes de entrar na bariátrica, porque na bariátrica você vai acabar tendo outros comprometimentos, como deficiência de vitaminas, né? O processo ali de pós-bariátrica é muito dolorido, né? Você dieta líquida e outra, com um paciente que às vezes ele tem compulsão alimentar e a compulsão alimentar não está sendo tratada. Então, é importante sim que o paciente saiba que hoje ele tem recurso, ele tem opção antes da bariátrica, tá? É claro que a bariátrica, ela pode ser um recurso sim, mas hoje cabe muitas tentativas ali antes de entrar direto para a bariátrica. Eu acho que hoje o Mounjaro, principalmente, tá com um resultado tão grande que vale a pena tentar o Mounjaro antes de ir para uma bariátrica, sim, com certeza. Na verdade, os fatores da Mounjaro antes de entrar para uma bariátrica são inúmeros, né? Não só isso, mas eu acredito que até financeiramente compensa muito mais, né? Além você citou o pós-cirúrgico de uma bariátrica. O meu marido, ele é bariátrico, então, assim, o pós-cirúrgico foi muito complicado dele, sabe? Foi bem complicado. E
E então ele teve que se restringir de muitas coisas até hoje e tal. Então, essa opção da Mounjaro, então, ela tem inúmeros benefícios, né, em todos os setores. Eu falo assim, questão de saúde, de tempo, de burocracia também, financeiro, compensa bastante. Exatamente. E hoje, como a gente tem essas canetas no mercado, né, hoje a gente tem na farmácia, é importante a gente falar sobre o uso sozinho, você ir lá e usar sozinho. É claro, gente, você pode ir lá e comprar, mas o resultado, não tem como comparar, porque a obesidade é uma doença muito complexa. Não adianta você achar que você vai tomar um medicamento e vai emagrecer, porque ele é muito bom, só que o problema é a manutenção. Dúvida. Na farmácia, não é só com a receita? Não precisa de uma receita médica? Então, foi acordado que sim, mas eu acredito que tem um prazo para as farmácias se regularizarem quanto a isso. Então, o medicamento já chegou, até onde eu tinha visto, e aí esses pacientes estão conseguindo comprar sem receita, mas eu posso até estar enganada de já estar precisando. Mas até onde eu tinha visto, não precisava ainda. Eu acho que eles têm até meio de junho agora para ser obrigatório a receita. E a injeção é a mesma? Existe alguma diferença? A diferença é a seguinte. Hoje, o Mounjaro que a gente usa no consultório, ele é uma tirzepatida, que é o ativo manipulado. Autorizado pela Anvisa, tudo certinho. A Anvisa, ela autoriza a farmácia de manipulação a fazer de acordo com as normas, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com as farmácias de manipulação. Se ela tá dentro dos padrões da Anvisa, tá tudo ok. O medicamento que chegou na farmácia é o Mounjaro, a marca Mounjaro. Então, é diferente. Os dois ativos são tirzepatida, mas um é a marca Mounjaro, que é o que ficou famoso, né? E no consultório a gente usa manipulado, que é o ativo. Você estava comentando, acho que semana retrasada eu estive depois eu vou mandar a boleta aí, viu, Nicei? Pra Nicei, em todos os caixas, assim, tinha uma folha 4 escrito, vendendo, né? Mas daí eu perguntei, pelo menos nessa que eu fui, era só com receita médica. Então ela já tá dentro das normas. Mas só mediante receita. Pode ser que eu esteja desatualizada, tá? Porque uma paciente veio me falar que estava vendendo sem receita, eu falei, mas como? Aí eu entrei em contato com uma farmácia, que eu não vou falar qual que é, mas falaram que ainda estava vendendo sem receita. Entendi. Eu falei, mas como? Ele falou, a gente tem um prazo para poder se regularizar. Então, pode ser que eu esteja enganada, mas até eu vi umas farmácias vendendo sem receita, sim. Mas eu acredito, né, você vai falar com maior propriedade aí do assunto, né, que caso tenha alguns sintomas, você tem um respaldo, você entende do que você está fazendo, você é especialista nessa área, porque às vezes a pessoa não sabe nem aplicar, né, às vezes você não sabe o que pode acontecer, a quem que ela vai recorrer. Exato. Então, tem um respaldo aí com a doutora, né? Com certeza, e isso é uma coisa que os meus pacientes gostam muito, eu acho que é um dos meus diferenciais, é que eu sou muito disponível. Então, assim, os pacientes têm acesso ao meu WhatsApp mesmo, porque eu acho que quando a gente está trabalhando com medicamentos é uma coisa muito séria, né? Então, não é uma coisa, é uma coisa banal, é uma coisa muito séria. O paciente pode ter, sim, efeito colateral, né? Até por isso que é importante usar acompanhado. E quando o paciente tem efeito colateral, que, graças a Deus, que o Mounjaro é muito raro, antes a gente tinha o Ozempic que dava um pouquinho mais de efeito colateral, o Mounjaro quase não dá, mas os pacientes têm acesso a mim a qualquer momento para poder falar. Eu prefiro que eles venham até mim para falar do que procurar outros profissionais. Então, eu acredito que isso faz muita diferença. Ô, doutora, e pode ser que às vezes uma pessoa muito, muito obesa tome a Mounjaro e não seja correspondida? Pode. É raríssimo, eu ainda não vi acontecer. Eu já vi responder pouco, mas não responder nada eu nunca vi até agora, tá? Mas pode sim acontecer. Tem aquela porcentagemzinha ali de 1% que não vai responder, ou então que vai ter um efeito limitado. Às vezes o paciente precisa perder 30, 40 quilos e ele vai perder 10. Então, aquilo ali pra gente não é suficiente, porque a gente entende que aquele paciente precisa controlar a doença, né? Então, às vezes, ele vai ter que recorrer sim a uma bariátrica, mas é importante falar que depois da bariátrica, muitas vezes ele vai ter que usar um medicamento, entendeu? Pra controlar, manter e fazer toda essa manutenção do peso. Importante, você falou, né? Controlar e manter. Até quem toma lá chegou no quilo que ela queria, né? Ela precisa retornar a quanto tempo ou não precisa mais ir na doutora, né? Como que funciona isso? Normalmente, eu ensino as pacientes a se conhecerem,
tá? Então eu falo, ó, é aqui, ó, você tá muito estressada, extremamente estressado, o cortisol engorda. Se você não for menos estressado e não usar estratégias a teu favor, você vai reengordar. Então, se faz o que eu falo, técnicas de meditação, de yoga, né, rituais de conexão, que eu falo que é muito importante, a gente ter um tempo do nosso dia para se conectar mesmo, nem que seja uma caminhada, ler uma Bíblia, conversar com Deus, o que for, você precisa ter o seu momento de gratidão. A gente tem que exercer momentos de gratidão. E às vezes a gente tá tão na correria, a nossa cabeça tá tão barulhenta, a gente tá tão desorganizado que a gente não tem esses momentos. E aí que a gente começa a fazer picos de cortisol, né? E o cortisol engorda. A gente sabe que o cortisol engorda. Então, você precisa ensinar esse paciente tudo que ele precisa melhorar. Depois que ele entende, né, que realmente ele precisa mudar a rotina, o estilo de vida e tudo, normalmente eles sabem se reajustar. E quando eu falo assim, claro, desandou, me procura. Mas eu ensino eles muito bem a conseguir manter um estilo de vida legal. E aí percebeu, principalmente mulher, com as nuances, né? Às vezes tá mais jovem, aí vai envelhecendo um pouquinho mais, vem climatério, vem menopausa, vem todas, pós-gestacional, tem muitas pacientes do pós-gestacional, né? Que é uma fase onde a gente tá muito fragilizada, a autoestima tá muito baixa, né? Então, eu tenho pacientes de todas as fases, né? Então, é importante que cada um saiba a hora de recorrer e saber que tem alguém ali que vai poder te ajudar sempre, né? Sempre que você sentiu que saiu daquela rota ali, saber alguém que vai te colocar lá de novo. Vai procurar. Maravilha. Doutora, é mito ou verdade que existe a crise dos 40? Existe, gente, existe. Eu tô perguntando o que você tá falando ali, se conhecer. Até a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Eu fiz 40 no mês passado. E eu sempre fui uma pessoa de muita energia, sabe? Assim... E eu fiz 40, falei, gente, será que é coisa da minha cabeça? É mental? É eu que tô, né, o meu emocional, estou me deixando? Ou realmente dá diferença? Porque eu engordei nesse, igual eu falei, eu não sei se é mental, eu engordei 5 quilos, eu senti que a minha energia já está diminuindo. Existe mesmo ou não? Existe. E assim, eu falo que não necessariamente é 40, o número específico. Mas, por exemplo, a partir dos 35 anos, a gente já começa um desequilíbrio hormonal ali, né? A mulher já vai começando a sentir umas coisas diferentes. E aí, quando dá 40 anos, parece que a coisa dá uma acelerada a mais, né? E aí, a gente começa, às vezes, ter sintomas de queda de energia, indisposição, facilidade para ganhar peso mesmo. Às vezes, o que você comia antes, você come agora, porém, você tá engordando, né? A facilidade de ganhar aquela gordura na barriga, que é uma gordura mais inflamatória. Isso tudo tá relacionado aos hormônios, tá? Às vezes, tem gente que acha que é assim, caiu menopausa. Não, você ainda vai passar muito tempo flutuando, que é onde a gente chama de climatério, né? Esse período de climatério eu falo que é mais desafiador ainda. Porém, se você descobre ele na hora certa, você pode passar muito tempo no climatério e retardar um pouquinho a menopausa, né? Ou então, quando você chegar na menopausa, aquilo não ser aquela coisa drástica, né? Então, o climatério é uma ótima hora pra gente abordar essa mulher e ajudar ela a se organizar. Porque daí a jornada fica mais fácil, fica mais tranquila, mais leve. Porque nós, como boas mulheres, nós somos muito más com a gente, né? Nós somos muito cruéis. A gente pensa, ai, mas eu tô com algum problema. Nossa, só pode ser eu. Deve ser minha cabeça. Deve ser isso, deve ser aquilo. Não é possível. Mas a gente, eu sempre falo no consultório que a gente tem que ser a nossa melhor amiga. A gente tem que se acolher. Fala assim, não, bom, não tá normal. Eu não era assim, agora eu tô. O que eu vou fazer agora? Né? É saber que você pode procurar alguém para te ajudar nesse período, que é importante e que não é bobagem, né? Que você sim pode estar passando já por uma zona de transição e que é importante ser acolhida nesse momento para que você tenha a melhor jornada possível. Não, eu já vou agendar uma consulta lá. Eu senti que Será já tá tudo caindo, doutora. De verdade, no mês já tá tudo caindo aqui. Acontece. Mas vamos lá. Doutor, o que muitas pessoas têm dúvidas também é o quê? Quem toma a Mounjaro, quais são os sintomas? Ó, o que pode dar de efeito colateral, que é bem raro, é assim, eu falo raro porque como eu trabalhava com o Ozempic antes e tinha muito efeito colateral, eu falo que os meus pacientes, eles me dão pouquíssimo trabalho, tá? Pouquíssimo. Então, porque eu também sou muito comedida, eu nunca começo com uma dose muito alta, eu sempre começo com uma dose bem baixinha. E muitas vezes os sintomas, quando eles têm, é por conta de o paciente às vezes não tá bebendo água direito, porque às vezes a ausência de fome também confunde com a sede, né? Assim, você fica sem beber água também, né? Então, aí você pode estar desidratado, aí pode dar uma dor de cabeça, ou às vezes você tá comendo muito pouco. Então, tudo isso precisa ser ajustado e o paciente precisa entender que
não é para ser sofrido. Às vezes a dose está muito alta, às vezes a sensibilidade foi muito alta ao medicamento, mas que a gente precisa ajustar. Então, o que pode dar normalmente é uma náusea, né? Às vezes uma sensação de cansaço, pode ser que dê. Alguns pacientes relatam um pouquinho de dor no corpo, mas isso bem raro. Assim, bem raro mesmo. Mas, no geral, os pacientes não têm sintoma assim, colateral, aqueles colaterais, não tem não. Né? Tudo bem controlado. Normalmente, às vezes, queda de cabelo, enfraquecimento da unha. Pode acontecer exatamente por isso, por conta de deficiência nutricional, porque às vezes o paciente ele quer não comer nada. Ele acha que vai emagrecer se ele não comer nada. Enquanto a gente não virar essa chavinha, é difícil, mas eu me esforço ao máximo para conseguir. Porque, por exemplo, o que eu percebo? Uma ansiedade para querer aumentar a dose. Só que, às vezes, você tá numa dose baixa e tá perdendo peso, e tá conseguindo ir na academia, tá sendo extremamente produtivo, mas você quer o aumento da dose por ansiedade. Então, às vezes, essa ansiedade vai fazer a gente ir aumentando dose, porque eu não faço restrição. Se o paciente quer aumentar, eu aumento, tá? Isso é uma coisa muito importante de ser dita. O manejo das doses, se o paciente achar que eu tenho que aumentar a dose, eu aumento. Até 15 miligramas a gente pode ir, então, a gente vai. Sabe? Só que às vezes esse paciente passa de um ponto onde ele fazia tudo, comia normal, estava emagrecendo e vai para um ponto onde ele não come nada. Aí ele começa a fazer deficiência nutricional, aí o cabelo começa a cair, a unha enfraquece, né? Então aí ele me fala, eu falo, tá vendo? Não precisava ter aumentado tanto essa dose, vamos baixar. Né? Mas essa questão do paciente não querer comer nada é porque realmente ele não quer comer, a questão do emocional, né, do pensamento, ou porque não dá fome? Não dá fome. Ah, entendi. Não dá fome. E eu falo que esse medicamento é muito bom porque ele te dá uma racionalidade mesmo, no sentido assim, não, eu não quero. E isso às vezes pode até gerar uma crise de identidade, né? Porque você fala, gente, mas eu comeria esse bolo inteiro. E aí eu quero só um pedaço e tá tudo bem. Ou nem quero um pedaço, sabe? Eu brinco lá na clínica que a gente tem um bolinho lá saudável que a gente deixa pros pacientes comerem e ninguém come. Eu falo, gente, ou vocês não estão comendo porque vocês estão com vergonha, ou você... Aí eles falam, não, doutora, a gente não quer mesmo. Não quer, porque você fica muito menos suscetível a comer coisas palatáveis mesmo. Você quer comer mais comida, frutas. Então, isso é bem legal do medicamento. Ô, doutora, e esse emagrecimento, principalmente nas mulheres, né? Vamos falar. Como é muito rápido também, fica assim, não acaba sendo sintomas, mas sequela, alguma coisa no corpo, questão de caído, flacidez, até porque, vou falar assim, eu tenho 2 filhos, né, e nas 2 gestações, uma eu engordei só no Mimade, tá? 24, a outra 22, então a minha barriga é muito excesso de pele, sempre, sim. Desde quando eu tive meus filhos, por mais que a gente emagreça, aquilo ali não sai, excesso de pele fica caída, só com abdominoplastia, mesmo, né, com procedimentos estéticos, ameniza, mas nunca fica assim, igual era, né? E nesse emagrecimento, eles ficam também com a pele caída ou não? Vou te contar uma curiosidade sobre mim. Eu engordei 20 quilos na gestação. Ai, 20 quilos. Isso me conforta tanto. 20 quilos. E eu falei, não vou engordar 20 quilos. Engordei 20 quilos na gestação. E no meu pós-gestacional, passei por tudo aquilo que a gente fala de crise de autoestima e de achar que nunca mais meu corpo ia voltar ao normal, de ter muita dificuldade para começar a perder peso de novo. E eu já trabalhava com isso. Então, eu falo que isso me transformou numa profissional muito mais empática pelas mulheres que engravidam, pelas mulheres que passam por essa fase, porque é realmente muito delicado. É uma fase onde você não consegue sozinha e você tá tão lá, envolvida com aquela vida que tá precisando de você. Você é tão, digamos assim, você é tão do seu bebê que você tá sem se reconhecer e com dificuldade e tudo mais. E ter passado por tudo isso me tornou uma médica muito mais empática, inclusive para ajudar os pacientes nessa fase. Mas falando do que você iniciou, a flacidez é uma coisa que, infelizmente, ela vem com o emagrecimento, tá? E principalmente quando ele é muito rápido, vai te trazer um pouquinho de flacidez, sim, tá? Quando o paciente vai perder muito peso, vai trazer flacidez. Só que eu acredito que com o Mounjaro, muito menos, porque ele também tem esse componente metabólico. Tá? Então, ele não tem tanto impacto na massa magra, o que vai fazer com que não seja tão expressiva essa queda da pele. Mas eu falo sempre para os meus pacientes, agora a gente tem um problema tipo 2.
A gente tem que resolver. Infelizmente, não é todo mundo que faz tudo ao mesmo tempo, né? Querendo ou não, o investimento é alto, né? Então, você já fazer bioestimulador de colágeno, já fazer aparelhos e fazer o tratamento tudo junto, às vezes o paciente também não está focado muito no depois. Ele não sabe nem ainda se ele vai perder peso, então ele quer primeiro perder o peso. Depois que ele perdeu o peso, aí ele viu a pele caída, as mulheres, aí elas falam, agora temos o problema do tipo 2. Então, sim, é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que a gente pode melhorar de diversas formas. Inclusive, lá na clínica, a gente tem a doutora Luciane Casagrande, que ela trabalha com isso. Então, a gente até fez alguns pacotes para o Dia das Mães, juntando o tratamento de emagrecimento com a questão da pele. A gente tem a questão do rosto cair, né? Que foi muito falado sobre a Ozempic Face, que é quando você emagrece muito e o rosto cai. Gente, isso acontece de fato. De fato, porque às vezes o nosso corpo com envelhecimento, a gente vai tendo uma reabsorção óssea. Então, o osso vai dando uma reabsorvida, a pele, você emagreceu, ela vai dar uma caída. Então, a gente vai... hoje, a gente tem recursos, né, para lançar a mão, que consegue ajudar a gente ali, os bioestimuladores de colágeno, as máquinas, Ultraformer, que vai ajudar a gente no problema tipo 2. Mas, sim, pode ser que nós tenhamos esse problema no futuro com um emagrecimento muito expressivo. Ô, doutora... Uma outra dúvida, né? É injetável, né? Sim. Quanto tempo que esse medicamento dura no organismo? Que ele fica ali? A gente faz o medicamento semanal, né? Eu sempre procuro deixar no mesmo dia, assim. Mas no laboratório fala que 5 dias, 7 dias ali é o tempo, mas tem pacientes que tomam uma e continuam sentindo efeito muito tempo depois. Teve uma paciente minha, especificamente, que ela falou assim, doutora, às vezes é 15 dias ainda, eu ainda tô zero fome, ainda não tô sentindo nada, então será que eu não posso fazer um pouco mais espaçado? Pode. Entendeu? Então, é muito individual. Cada pessoa vai responder de um jeito. Assim como tem aqueles que dá 5 dias, o paciente já fala, nossa, doutor, parece que já voltou tudo a minha fome de novo. Então, daí você precisa ir tateando dose, às vezes achar a dose ideal para aquele paciente, né? Às vezes ele não tá na dose ideal ainda, para ter essa durabilidade ali de pelo menos uma semana mesmo. Ô, doutora, uma outra dúvida. Quem inicia o processo com você? E no meio do caminho ali, desiste, não quero mais. Existe algum pós, algum efeito colateral nisso ou não? Fez parte e não terminou, não voltou mais? Assim, eu respeito muito a posição dos meus pacientes. Então, eu falo, se você não está satisfeito com o tratamento... Eu falo que, assim, nunca aconteceu ainda, assim, sabe? Mas existem pacientes que, muitas vezes, ou eles vão responder pouco, ou eles frustram, né? Acontece. Então, eu respeito muito. Se quiser parar e ir de outras formas, eu quero que você vá. De algum jeito, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, doutora, eu terminei agora, mas eu não tenho mais, por exemplo, recurso para continuar. Vamos ver outras formas, entendeu? Tem formas mais baratas de você fazer essa manutenção, ou até mesmo de emagrecer. Eu recebo muito no Instagram, mas eu não tenho dinheiro para esse protocolo. Eu falo, então vamos de outro jeito. O importante é a decisão, é querer emagrecer, é querer melhorar. Recurso a gente tem desde o mais barato ao mais caro, né? É claro que, assim, a gente vai ter que adequar aquilo para você. E se você quiser desistir no meio do caminho, tá tudo bem, ninguém é perfeito, ninguém vai responder sempre da mesma forma, né? E eu respeito muito a opinião do meu paciente. Então, o importante para mim é que ele tenha resultado, que ele queira seguir da forma que ele puder, mas que a gente chegue em algum resultado, que eu melhore e transforme aquela vida de algum jeito. Legal. Ô, doutora, você falou nos recursos, que você recebe muitas mensagens, né? Questão da parte de recursos financeiros mesmo. Recebo muita, menina. Como que são os valores? Esse valor da Mounjaro, ele é protocolado, é padrão ou não? Hoje nos consultórios, não. Cada médico faz da maneira que acha que tem que fazer, porque depende o que tem dentro do protocolo. Por exemplo, um diferencial do meu protocolo é que nele também está inclusa a reposição de vitaminas, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma B12 deficiente, uma D deficiente, eu vou fazer essa reposição sem custo nenhum. Isso já está no pacote. Eu tenho muitos pacientes que, por exemplo, que têm deficiência de ferro. É muito comum, tá? Principalmente em mulheres que menstruam muito. Elas têm deficiência de ferro e muitas vezes elas nem sabem. Então, elas jogam a culpa do cansaço na rotina, no estresse, e nem sabem que tem uma ferritina de 15. Acontece muito. Então, essa reposição de ferro já está inclusa no protocolo, tá? Então, eu faço o máximo para que dentro do protocolo o paciente consiga ajustar o máximo de coisas possível. Então, vitaminas, né? A gente faz anti-inflamatório, faz antioxidante, faz o Mounjaro, mas não é só isso.
entendeu? Então, por isso que o protocolo, ele varia, ele vai variando de valor de médico para médico. Então, isso não é uma coisa engessada. O que a gente tem de engessado hoje é o que vende na farmácia. Mas é o que eu falo, o que vende na farmácia vai te entregar um resultado muitas vezes medíocre, né? E o que a gente entrega de resultado dentro de um consultório é uma coisa excelente, porque a gente vai tentar tratar todas as nuances da obesidade. Se a doutora puder até compartilhar para quem está nos acompanhando aqui, né? Muitas pessoas têm dúvida mesmo. A partir de qual valor que se inicia o tratamento? Um exemplo, o mais em conta. O mais em conta a gente tem a partir de 6 mil. 6 o mil. Mais em conta, que seria o de um mês. Mas aí é o tratamento completo, que seria esse com o seu acompanhamento de 3 meses. Isso, é uma consulta no começo, uma consulta no final. Esse que eu tô falando para você é o de 1 mês, tá? Aí a gente faz um monjário, faz um agente anti-inflamatório também, faz a consulta do começo e a consulta no final. A consulta do final é extremamente importante eu falar, porque às vezes você vai lá, atende um paciente, fecha um protocolo com ele, mas você não faz uma consulta no final e parece que a coisa fica meio jogada, assim, né? Ele não sabe para onde vai e o médico não sabe do resultado daquele paciente. Então, para mim, ela é extremamente importante para a gente definir os próximos passos, né? Eu falo, e agora? Como que a gente vai seguir? Né? Porque eu preciso entender o que o meu paciente achou do tratamento, qual foi o resultado dele, né? Eu tenho algumas pacientes que eu falo assim, que o resultado é tão massa, que eu falo, o que eu posso fazer para te ajudar a continuar comigo? Porque foi muito legal, você respondeu muito bem. Então, eu facilito muito, sabe? Eu tento facilitar muito o pagamento, as formas de pagamento. Eu tenho os pacientes que já são meus, que já fizeram protocolo, eles podem falar. Eu tento facilitar ao máximo para continuar, para chegar onde eles querem, porque o meu objetivo, o meu propósito é transformar de fato aquela vida. Legal. Você falou a partir de 6 mil nesse protocolo completo, mas aí você parcela até 12 vezes, gente. Ah, é tranquilo, né? Então tranquilo. Não é de uma única vez ali. Não, existem pacientes também que, se ele já for meu, que paga por vez, a gente faz o máximo para poder facilitar o acesso, porque eu acho que hoje a gente vive uma pandemia de obesidade, né? Então, quanto mais a gente atuar nisso, melhor, a gente vai deixar o mundo melhor, né? Então, facilitando, né, o acesso do paciente, eu acredito que a gente consegue melhorar mesmo até o mundo de uma maneira geral. Exatamente, né? De uma maneira geral, porque eu falo que é algo assim, quando a gente tá bem com a gente, o externo, né? A questão do nosso autocuidado, da nossa motivação, tudo flui, a nossa energia. Eu falo que até a questão de mentalidade, questão de criação, né? Você tem mais pique para tudo. Então com é certeza. tão bom a gente estar bem com a gente, que tudo flui. E todas as nossas áreas da vida parece que entra no movimento ali em equilíbrio e começa a prosperar, Perfeito. Você falou a palavra certa. Prosperar. Teve uma paciente que falou assim pra mim, me marcou muito. Ela, mas se eu for fazer tudo que você falou pra eu fazer, eu não vou ter tempo pra ir atrás das minhas coisas e ganhar dinheiro. Eu falei, quando você entender que quando você tiver com a sua autoestima no alto, que você estiver saudável, que você estiver bem, você vai prosperar mais, a sua vida vai fazer tão mais sentido, porque você tá correndo atrás do dinheiro. Né? Então, quando você corre atrás do dinheiro, ele não vem. Você tem que ir atrás do seu propósito, você tem que cuidar do seu tempo, você tem que cuidar da sua saúde, da sua vida, ser uma mãe boa para os seus filhos, uma esposa boa para o seu marido, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa que tem alegria de viver. Agora, se você está correndo atrás do dinheiro às custas da sua saúde, da sua vida, o que vale a pena? Daqui a pouco você vai gastar esse dinheiro para tratar uma doença, né? Então, o objetivo é você estar, eu falo, uma mulher com autoestima, ninguém para. Não para. Ninguém para. A questão da frequência, né? Eu sou muito assim, igual eu falei pra você. Existem 3 grandes fatores que eu acredito muito que nos levam para um próximo nível, que é o quê? Pessoas, energia e ambiente. Então, quando você tem uma pessoa assim, né, com uma energia boa, motivada, é isso que você falou, a gente não precisa tanto fazer pelos braços, porque às vezes a energia, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Exatamente. Então, se a gente tá vibrando bem, tá vibrando feliz, eu tô com uma pessoa bacana do meu lado, a gente sempre tem que estar ao lado de quem ele fica ali te dando um pé na bunda, com né? certeza. Mas o pé na bunda, gente, um bom sentido pra você ir pra frente. Esquece as outras, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento e essa sabedoria e saber quem realmente anda com a gente. Exato. Porque a gente atrai as coisas boas, inclusive o trabalho, uma proposta, uma oportunidade, projetos e dinheiro. Eu falo, dinheiro é consequência do nosso estado, né? Exatamente. Então, eu falo, comigo não foi diferente, né? Porque eu sempre fui CLT a minha vida inteira.
Desde os meus 15 anos, acho que até 3 anos atrás. Depois que eu fui estudar neurociência, entender sobre pessoas, desenvolvimento, comportamento de pessoas, eu entendi ambiente, isso aí, frequência. Doutora, minha vida deu uma mudada de chave, assim, a questão de tudo, pessoas, ambiente. Então, hoje, eu vejo isso com muito mais facilidade. As coisas vêm até mim do que a gente ficar ali, né, se cobrando. A grama do vizinho sempre, né, é mais verde. Mas o que eu faço para mim? Eu estou bem, eu estou fazendo uma atividade física, não só para o corpo, né? Mas é questão também da mentalidade ali que vai dar disposição. Eu falo, eu quero ficar muito rica, viu, doutora? Mas para quando eu chegar lá também, essas viagens, eu falo, às vezes a pessoa chega e esquece de se cuidar. Ela consegue. E aí, não tem... hora que chega lá, às vezes a gente acontece muito. Acaba adoecendo, ou vai fazer uma viagem. Não tem pique, não tem estrutura física para caminhar. Não é? Acho que em 2022 eu fui fazer um tour. Eu fiz o mesmo caminho que Jesus Cristo fez ali. Eu passei, foi lindo, lindo, lindo. A gente fez um tour ali foi Israel, Jordânia e Jerusalém. Mesmo trajeto de Jesus, onde ele fez os milagres e tal. E foi um grupo de empreendedores, né? Empresários. Que bacana. E doutora, assim, e naquela época eu tava bem focada, certinha, na academia, cuidando do corpo e da mentalidade. Foi na época que eu tava estudando muito, muito. E juntamente com essas pessoas, esses ambientes de alto nível. A gente dormia 3, 4 horas por dia, porque ali era tudo pontual, os passeios. Não é igual no Brasil, pontualidade. Demorou, você perde, fica para trás. Doutora, se eu não tivesse me preparado tanto, a questão de fisicamente mesmo, porque anda muito, tem lugares ali, muitos lugares, a pé, trilha, várias coisas. O deserto... Exato, eu ia falar agora, o deserto... A gente subiu o deserto... Fez uma trilha lá até certo ponto, o ônibus ia. Depois chegou em determinado ponto, era realmente uma trilha pequenininha, realmente aquele deserto, aquele sol. E a gente foi conhecendo as cavernas, até chegar lá em cima, onde foi entregue a cabeça do João Batista, que tem lá a grade. Você acredita que é um dos meus sonhos? Sério? Então vamos profetizar que você vamos vai. Profetizar. Eu tive um coach espiritual e empresarial e eu fui junto com ele. Depois o Pierre Tavolazzi. Se quiser eu te passo, você vai amar. E aí até nesse trajeto, um exemplo, você teve um investimento para ir lá, para conhecer. Em cada lugar que Jesus fez o milagre, ele trazia ali para nossa vida. E inclui tudo isso, a questão da saúde física. E foi triste por quê? Porque metade, nós estávamos em 50 pessoas. A metade não foi. Gente, sabe por quê? Porque não aguentava. Eu não aguento por causa disso, eu não aguento por causa daquilo. Era o preparo físico. Exato. E ele prega muito isso também, a questão. Aonde você quer chegar? Não é só a questão de você trabalhar e ter recurso financeiro. É muito além. É questão muito de mentalidade, é questão de você ter estrutura, né? E aquilo mexeu tanto comigo que é fato. Gente, talvez se eu não tivesse me preparado, era um ano que eu tava bonitinha na academia, doutora, porque agora... meu Deus, já vamos aqui, vamos voltar. Mas eu falo, gente, talvez eu não teria aguentado. Então, eu falo que é muito além disso. Isso é muito importante, ainda mais essa questão agora que quando você começou a falar, eu falei, essa mulher já estudou neurocomportamento. Porque eu estudei também. Eu comecei a entender que para eu transformar a vida do meu paciente, eu não podia... primeiro, eu não podia julgar ele, porque a gente já faz um pré-julgamento, né? Então, a gente precisa acolher muitas pessoas e ensinar para elas sobre a doença delas, né? Explicar por que elas têm que emagrecer. Não é uma coisa do julgamento, não é uma coisa pro outro, pro seu irmão, pro seu marido, pro seu filho. Não, é para você. É para você viver bem, para você ter saúde, para desfrutar das coisas que você conquistou. Né? Não adianta nada você chegar lá e não ter saúde para fazer isso. E a questão da espiritualidade que você tá falando agora. E para mim, esse ano é até um testemunho, assim. Essa questão da espiritualidade para mim foi uma coisa fantástica que aconteceu esse ano, sabe? Então, se você tem todas as fatias da sua pizza alinhada, parte espiritual, mentalidade, autoconhecimento, é extremamente importante você se conhecer, porque às vezes você nem sabe onde você quer chegar, né? Você fala, é igual você entrar num Uber e não colocar a rota. Você vai pra onde?
né? E às vezes acontece muito isso na vida, e às vezes até no emagrecimento, né? Então você não consegue, você não sabe aonde você quer ir, você sempre acha que vai ter uma hora que você não vai aguentar mais e que você vai parar, né? O Renan mesmo, do Pequena Londres, eu tava conversando com ele falou assim, uma época ele tava bem desanimado, queria desistir. Eu falei, tá, mas agora você vai parar? Você já perdeu 20 quilos até aqui. Uau. A gente ainda tem uma jornada para viver. Isso vai ser a sua vida agora, melhorar cada vez mais. A gente só vai melhorar a partir daqui, não tem opção de piorar. Entendeu? Então, às vezes, a gente coloca na cabeça que a gente tem essa opção de voltar para onde a gente estava antes. Não, não tem. A vida é movimento. A gente tem que ir para frente. E é exatamente essa questão da ambiência, dos lugares que você frequenta, da vibração. Né? Essa questão da vibração é muito importante. Eu fiz um curso de inteligência emocional que fala muito sobre os campos vibracionais, né? Que é incrível isso. Você entender que você está numa vibração diferente de outra pessoa. E que por isso que, às vezes, você não se conecta. Né? Às vezes, ou às vezes aquela pessoa te puxa para um campo vibracional mais baixo, né? E você começa a se sentir diferente do que você era, né? Ou a pessoa te eleva para um campo vibracional que você fala, gente, é aqui que eu quero ficar, né? Então, por isso que é importante você ter o autoconhecimento para você saber sobre isso, né? Você buscar mesmo neurociência, inteligência emocional, porque tudo isso está relacionado. E a obesidade não é diferente. Ela é mental. E quando você começa a trabalhar tudo isso dentro da sua rotina, entender que não é só comer menos e gastar mais, você tem o emagrecimento definitivo. Então, o emagrecimento definitivo é o fortalecimento de todas as áreas da sua vida. É sobre isso. Uau! E é muito satisfatório. Muito, né? é Tudo muito isso. satisfatório. Eu falo, exatamente, tudo começa a fluir. A gente chega, às vezes, né, as pessoas onde você nem imagina. Exatamente. Né? Que bacana. Doutora, você falou isso, um outro ponto muito importante. Até com a experiência aqui no programa, né? A gente tem um programa aqui que acontece uma vez por mês, que são, normalmente, mulheres que vêm compartilhar seus testemunhos. Algo que Deus fez na vida delas mesmo, que elas passaram por uma dor, né? É normal as mulheres, às vezes, não só mulher, o ser humano, eles procurarem a Deus com maior intensidade quando tem uma dor. E ele chama Deus, esse projeto, né? Onde elas compartilham os testemunhos, que é o quê? Deus desenvolve, evolui, usufrua a sabedoria, ponto a Z, Deusas com Adriana Zequim, aonde essas mulheres compartilham os testemunhos. E eu observo muito, assim, algumas mulheres que já passaram aqui compartilhando seus testemunhos, que algumas que são mais cheinhas, e que o quê? Que elas não conseguem emagrecer, porque elas estavam no inconsciente, agora com a neurociência, vem toda a questão de terapia, elas buscando, né, os tratamentos, que elas descobriram que quando criança elas foram abusadas. Então acaba sendo uma proteção, né, que elas não têm medo de ser exposta, colocar uma roupa mais justa, tem medo de um homem, porque querendo ou não, os homens olham, até a mulher, né, vamos falar, a mulher olha muito mais, a mulher olha mais, né, do que o homem. Mas assim, é um bloqueio que elas têm, às vezes, de maneira inconsciente, como se fosse uma defesa. Quando chega essa... E muitas não sabem, né? Muitas, eu não emagreço por nada, mas não tem essa consciência. Alguma coisa. Lá você consegue ajudar essas mulheres a descobrir também, né? Quebrar esses paradigmas? Muito. Eu falo que lá na consulta eu deixo até um lencinho próximo, assim, que muitas vezes, em alguns pontos da consulta, as pacientes choram. Porque eu sempre falo, tá, mas por quê? Né? Por que você está sentindo isso? Vamos tentar entender? Vamos tentar entender por que é tão difícil para você tomar essa decisão? Né? O que te põe nessa posição? Porque eu percebo que a obesidade está muito relacionada com a vitimização. Né? De você ter o ganho secundário ali de ser vítima de uma situação. Então, é difícil para mim porque eu tenho um filho pequeno, é porque o meu marido não liga para mim, ou então porque o meu marido já me traiu, ou porque eu não queria estar nesse relacionamento, ou porque eu fui casada obrigada, ou porque eu engravidei de novo sem querer. São muitas as dores, né? E às vezes a mulher tá vivendo ali uma situação que ela não queria estar vivendo. Isso põe ela num lugar onde ela se frustra. E aí ela fica na posição, ela assume aquilo como uma crença limitante, tipo, eu tô aqui por isso e eu não vou tomar atitude de sair daqui. Por quê? Porque às vezes eu não acredito que isso seja possível, isso é muito comum. Às vezes ela duvida da própria capacidade de sair daquele lugar. E aí é onde eu entro e falo assim, tá, mas é possível você sair daí. Teve uma que eu conversei essa semana que ela falou assim, eu quero separar do meu marido. Aí eu falei,
Tá, mas me conta mais sobre isso. Aí ela falou assim, não, eu não aguento mais, não sei o que, não. Eu falei, calma. Primeiro, você vai se conhecer. Você vai entender o que você quer de verdade, porque você está muito confusa. Você não sabe ainda, você não pode tomar uma decisão dessa de uma maneira tão precipitada, entendeu? Então, pensa, se conhece primeiro, recupera a tua autoestima. Você está com a autoestima muito baixa, você precisa primeiro se posicionar, né? Porque é fácil você chutar cachorro morto, né? Então, eu falo assim, você precisa primeiro se posicionar. Colocar numa posição onde você fala, olha, pra mim não tá legal desse jeito, vamos conversar? Né? Porque às vezes o outro também tá esperando isso de você. Né? Às vezes você tá numa posição onde você quer que o outro adivinhe o que você tá pensando. Conversa, diálogo. Né? Isso acontece muito nos relacionamentos. Diálogo, conversa com seu marido, vê o que está acontecendo, tenta resolver. Porque essa posição de vitimização que muitas vezes está associada à obesidade, porque essa mulher perde tanta autoestima que daí ela vai engordando. Ela deposita na comida a frustração da vida dela. E aí ela começa a adquirir uma doença, que às vezes ela não tinha, ou às vezes ela já tinha e alimentou mais ainda. E aí fica cada vez mais difícil, porque ela entra nessa posição de vítima, ela não consegue sair daquilo ali sozinha, e muitas vezes pela falta de alguém que fale assim, olha, vamos sair desse lugar? Né? Vamos sair desse lugar porque tem um lugar muito melhor para você aqui. Essa posição de vítima só te prejudica, não vai te levar a lugar nenhum, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir recuperar o seu casamento. Então vamos sair para um lugar aqui onde você se ama, onde você se cuida, onde você se conhece e depois você toma suas próprias decisões, né? Então é importante você ter esse tempo de consulta com a paciente para entender a raiz do problema, porque a raiz do problema é o que vai resolver o problema, senão a gente vai ficar remediando tudo. Isso é uma das coisas que me incomoda muito na medicina, assim, no geral, é essa segmentação, sabe? O paciente não é um coração, ele não é um intestino, ele não é um estômago, ele é uma pessoa inteira. Se você não tratar o todo, entendeu? Não vai adiantar. Então, você precisa entender o paciente como um todo, entender os gatilhos mentais, entender tudo que envolve a doença, e aí sim você vai ter um resultado definitivo e vai conseguir transformar, de fato, uma vida. Nossa, show de bola. Por isso é muito além, né, do que só o tratamento lá, quer ir lá emagrecer. Então, você também acolhe essa mulher, né? Fala tanto interno quanto porque a gente transborda aquilo que tem dentro da gente. Exatamente. Né? Então, se a gente está bem ali no interior, você também consegue ajudar a tratar, vai refletir no exterior. Isso é muito real, que você falou. Eu sempre falo para os meus pacientes, a gente transborda aquilo que está dentro da gente. E por isso que o mundo está do jeito que está, porque todo mundo transborda o que tem dentro de si. E às vezes o que tem dentro é podre, entendeu? Então, você precisa entender o seu eu, você precisa se autoconhecer, você precisa melhorar, você precisa evoluir para poder transbordar aquilo que todo mundo, né, precisa. Então, autoconhecimento é tudo. Eu falo, para obesidade também, para tratamento, para a vida, no geral, é tudo. Uau, vocês viram só, gente, quanta dica bacana. Eu disse que depois desse episódio, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. Já deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você pegou até agora, porque não acabou ainda não, viu, gente? Deixa aqui qual foi a grande virada de chave que você aprendeu até agora com a doutora, tá? Ô, doutora, pra quem está nos acompanhando, vai acompanhar depois também, e quiser agendar uma avaliação no seu consultório, por onde que eles entram em contato, como que funciona? Olha, vocês podem me adicionar, né, no Instagram, @doutora_G_Rezende, e lá a gente tem um link que já vai direcionar vocês para o consultório, ou até mesmo se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, eu respondo todo mundo, a gente vai acolher vocês da melhor forma possível e para transformar a vida de vocês. Então, se você tá aí passando por uma dificuldade, vivendo a obesidade de uma maneira muito pesada, né? Porque não é fácil ser obeso, né? As pessoas romantizam muito, mas não é fácil ser obeso. Então, a gente só precisa de duas coisas para emagrecer: decisão e organização. Tá? Então, se você decidiu e se organizou, você vai emagrecer. E eu tô disposta a te ajudar. Uau, que legal. Ô, doutora, e é claro, aí na sua trajetória, você já pegou vários e vários cases, né, casos. Mas se você pudesse compartilhar com a gente um case que mais te marcou, aquele que às vezes até você, tipo assim, se assustou, não vai ter jeito esse aqui. Qual foi? Ó, eu tenho um case muito especial desse ano, que é uma mulher maravilhosa, que ela tava muito, muito, muito autoestima baixa, tava prejudicando em todas as áreas da vida dela, inclusive relacionamentos, né? Que ela não conseguia se envolver com ninguém, ela gosta muito de dança, e ela não conseguia dançar, porque ela achava que ela tava ridícula dançando do jeito que ela tava. Uma pessoa que passou por vários diagnósticos, vários problemas, várias coisas, e aí ela tava numa posição nem é uma pessoa extremamente, não é uma pessoa obesaça, mas era uma pessoa que estava tão pesada, sabe? Ela chegou no consultório pesada e
ai, eu não aguento mais, assim, já teve episódios de, assim, de desanimar mesmo. E aí, conforme a gente foi emagrecendo, hoje ela perdeu 33 quilos. E conforme a gente foi emagrecendo, ela foi compartilhando comigo as coisas, sabe? Ai, hoje eu consegui fazer tal coisa. Quando ela conseguiu beijar a primeira vez, quando ela conseguiu ter relações, sabe? Quando ela começou a encontrar pessoas, conhecer pessoas novas, quando ela voltou a dançar, quando ela voltou a fazer as coisas da vida dela, sempre ela compartilhava comigo e a gente vibrava junto. Então, ela foi um dos meus cases, assim, porque não foi só o emagrecimento, foi a virada de chave. Tomava remédio pra dormir, sabe? Tomava remédio pra acordar, pra dormir, N remédios. E eu falei pra ela em consulta, assim, eu falei, você vai parar de tomar remédio pra dormir? Ela, não vou, não consigo. Falei, consegue, claro que consegue, a gente vai conseguir. Ela tomava Zolpidem. E aí ela até fez um post um dia falando, gente, eu não tomo mais Zolpidem, eu não preciso mais de Zolpidem para dormir, sabe? Então, ela foi uma transformação, assim, um 360 mesmo. Hoje ela dança, faz as coisas que ela gostava de fazer, a vida profissional dela já era boa, deslanchou. Então, eu falo, quando você tem uma autoestima bem estabelecida, você prospera, né? Tudo na sua vida começa a fluir da melhor forma possível. Então, você tem que cuidar de você. Cuidando de você, o resto flui. Então, ela foi um dos casos, assim, que eu mais gosto de compartilhar, porque ela saiu de uma posição... Até quando eu fui reavaliar ela no consultório, ela entrou assim, hoje ela... entra de peito aberto, assim. Eu tenho vários cases, tá? Inclusive, estão vindo vários aqui na minha cabeça. Mas o dela foi o que eu lembrei, assim, que mais me chamou a atenção. Que teve uma grande virada de chave. Sim, assim, foi uma viradaça de chave ali. Hoje ela é outra pessoa. Uau, show de bola. Ô, doutora, enquanto você toma uma aguinha aí, um cafezinho, eu vou dar um recado especial para você que está aqui nos acompanhando. Gente, hoje vocês estão acompanhando o nosso bate-papo aqui com a doutora, né? Só, gente, é muito além, né, do que emagrecimento, uma vida saudável. Você vê, muitas das vezes os nossos bloqueios estão aqui, ó, na mentalidade e todo mundo, gente, sem exceção, nós precisamos de ajuda profissional, seja em qualquer área da sua vida. Se você, às vezes nós não, por falta de conhecimento, até a própria palavra fala, né? O povo padece por falta de conhecimento. Às vezes eu acho que eu não emagreço por causa disso e às vezes não é. Então procure um profissional, né? Procure uma pessoa que vai te ajudar, né? Sem compromisso, pelo menos para você entender da onde que vem esse momento desafiador aí que você não consegue avançar para o próximo nível. Aqui com a doutora Jéssica, né? Ela deixou o arroba dela aqui, segue ela. E nós estamos aqui, gente, no Estúdio Podcast Londrina. Hoje, os podcasts, eles estão entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, utilizado por grandes empresas de maneira assertiva dentro do seu planejamento de marketing e estratégica, além de muitos outros benefícios, como você ser referência naquilo que você faz. Muito se fala hoje em network. Já pensou você estreitar o relacionamento com aquela pessoa que vai te ajudar aí no seu negócio, no seu serviço, independente do que você faça, se você é autônomo, pequeno, médio ou grande empresário, empreendedor, trazer pessoas que vai somar e poder falar junto do seu negócio, você ser referência naquilo que você faz, fortalecer ainda mais a sua marca. Às vezes você é uma pessoa, a maioria das pessoas tem a vida mega corrida. Eu ouço muito, Adriana, eu não tenho tempo de ter um programa de podcast, eu não tenho tempo de gravar, eu não tenho tempo de postar nas minhas redes sociais, eu nem tenho tempo de planejar, de organizar, eu não tenho, às vezes, recursos financeiros para contratar uma agência de marketing, contratar um especialista de marketing, contratar um social media. E por isso nós estamos aqui para te ajudar. Levando em consideração tudo isso e muito mais, existe hoje o FakeCast. O que é o FakeCast? Você grava conteúdos para as redes sociais, que são os famosos cortes, e deixa programado no Reels. Então, 1 hora de gravação, você aí consegue, gente, o Reels hoje, um Reels chamativo, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo aí, em 1 hora. Quantos Reels que você não consegue gravar, chamadas, se programando com a sua pauta e aí gerar conteúdos se conectando diretamente com a sua audiência de maneira humanizada. Porque hoje, gente, as pessoas se conectam com pessoas. Já não chama mais atenção as artes que o designer faz estático, né? Você precisa humanizar, falar.
olho no olho. A partir do momento que você aparece, você se conecta com as pessoas. Isso gera credibilidade, humanização. As pessoas querem saber por quem está ali debaixo daquela, atrás daquela marca. É uma pessoa, ela vai conhecer você, vai saber os seus princípios, os seus valores, vai saber que aquilo é real. É muito além do que um folder, que você, qualquer hoje pessoa Ctrl+C, Ctrl+V na internet e posta. Então, eu deixo aqui essa super dica. E aqui no estúdio, nós alugamos toda a nossa estrutura. Eu falo toda, mas vocês estão vendo só a parte aqui, né? Nós já temos aqui uma ampla estrutura para atender você. Nós alugamos, inclusive, com técnico 100% disponível, câmeras profissionais, tudo o que você precisa para você gerar esse conteúdo. Ou mesmo para você ter o seu programa de podcast, trazendo os seus convidados, tá? E assim, ampliando ainda mais o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato através das nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina, chama a gente no direct ou lá no link, tem um link clicável, vai cair direto no WhatsApp e agenda uma visita aqui no estúdio e nós ajudamos você a tirar o seu projeto, seja de podcast, seja de fakecast, seja você uma pessoa cheia de conhecimento e quer gravar um curso e colocar para ser comercializado nas principais plataformas de venda, ou seja, ganhar dinheiro com o seu conhecimento enquanto você dorme. Já pensou nisso? É bom demais. E aqui nós ajudamos você, tá? Importante, gente, só atendemos com horário agendado. Então, você tem que agendar a sua visita para você vir aqui tomar um cafezinho com a gente e fazer grandes negócios. E voltando nesse bate-papo aqui, Jéssica, tá gostoso demais, viu? Muito bom. Deixa eu te falar que já passou 1 hora, muito rápido. E eu nem vi. Eu falo que eu sou tagarela. Mas se deixar, eu fico gostoso. o dia inteiro aqui falando de obesidade. E eu falo, quando o bate-papo é bom, a hora passa que a gente nem vê. Foi incrível. Ô, Jéssica, e agora nesse segundo momento aqui, a gente conheceu um pouquinho, né, dessa famosa injeção aí, que tá ainda assim, né, existem muitos mitos, muitas verdades, e eu acredito que você trouxe de maneira muito clara e objetiva, esclarecendo aqui pra gente, né? Eu agradeço, né, desde já, por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda, que eu sei que é mega corrida aí, né, e compartilhar com a gente. Mas agora, para a gente conhecer mais um pouquinho mais dos princípios e valores da Jéssica, pessoa, né? Nós falamos aqui o tempo todo, além de profissional, gente, nós precisamos estar bem, nós temos a nossa vida pessoal, né? Hoje, qual que é o seu maior objetivo de vida, ou digamos, o seu maior propósito? Você trouxe de maneira profissional, né, ajudar a emagrecer pessoas, mas e no seu modo ali pessoal? Hoje, assim, eu falo que eu sou uma mulher extremamente realizada, porque eu casei, né, com o amor da minha vida, meu marido que já vamos fazer 20 anos juntos, então foi meu primeiro namorado e até hoje estamos aqui, inclusive a gente vai legitimar esse ano, estou muito feliz por isso, fazer a legitimação da nossa união, né. Tenho meu filho de 3 anos, o Luca, que é um carinha que eu brinco que ele é um carinha incrível mesmo. Então, assim, na minha parte pessoal, eu sou extremamente realizada, sabe? A gente pretende ter um segundo filho, ainda não sei para quando, mas a gente pretende aumentar a família. Mas o meu objetivo maior é poder oferecer tempo de qualidade, sabe? Você estava falando, apresentando toda essa questão de você ganhar dinheiro, né? Enquanto você dorme e tudo mais. Eu falo que tudo isso é sobre você ter tempo de qualidade com a sua família. Quando você escala o seu negócio e consegue chegar nesse nível, você consegue viver mais com a sua família. Você consegue viajar mais com a sua família. Você consegue estar mais presente na vida dos seus filhos. E isso é uma coisa que eu sempre quis. E depois que eu tive o Luca, isso aflorou em mim mais ainda. Eu falei, não, eu preciso chegar num nível do meu negócio onde eu possa ter
tempo de qualidade com meu filho. E eu acho que quando eu aprendi que era nisso que eu tinha que focar, claro, alinhado com o meu propósito, né? O meu propósito, emagrecer pessoas, ajudar pessoas, eu encontrei de fato, e eu acho que minha vida deslanchou muito depois que eu encontrei, por isso que eu falo a importância do autoconhecimento, você saber onde você quer chegar, né? E isso, você encontrar o seu propósito, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e você consegue ter mais tempo de qualidade para sua família. Então, isso para mim é o mais importante. Então, hoje do meu pessoal, o que eu diria é ter cada vez mais tempo de qualidade para os meus. Jéssica, e dá pra ver que você é uma mulher, né, super bem resolvida, desenvolvida, de alta performance. E nós sabemos que não é fácil, né? Existe um processo a ser percorrido. E eu falo, o desafio é constante, né? Às vezes você passou aquela fase, vem uma outra. Se você pudesse compartilhar, para você chegar até aqui, qual foi o maior desafio que você passou na sua vida? Olha, o maior desafio para chegar até aqui foi lutar contra uma coisa que se chama complexo de inferioridade. Eu tinha muito síndrome da impostora, achava que as pessoas não iam me valorizar de alguma maneira, apesar de eu achar que eu era muito boa tecnicamente. Então, eu sabia que eu podia ajudar muito o meu paciente, só que eu tinha aquela sensação de que eu ia ser julgada, criticada, e isso me deixava cada vez mais embotada. Então, eu tive que aprender a saber lidar com críticas, por exemplo, porque, igual a gente está falando aqui, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então, eu não vou agradar todo mundo. E eu tenho que saber aprender a lidar com isso, né? Principalmente com o alcance, né? Quando a gente vai criando um alcance, era uma coisa que eu queria, mas tinha medo, eu falava, nossa, eu quero sim atingir mais pessoas, porque esse é o meu propósito, né? Ajudar cada vez mais vidas, mas aquilo me assustava, porque eu falava, mas eu não sei lidar com isso. Entendeu? Então, a minha vida deu uma alavancada quando eu aprendi a me valorizar mesmo, até mesmo a questão de autoestima. Nem sempre eu fui assim, né? Então, eu tive que desenvolver mesmo, ser cada vez melhor tecnicamente para justamente poder falar com propriedade, né? Me empoderar e poder empoderar outras mulheres e fazer tudo aquilo que eu falo. Então, por exemplo, não adianta a gente ser hipócrita e falar para o paciente fazer tudo aquilo que a gente não é capaz de fazer, entendeu? O paciente, ele se conecta com você, ele te acompanha. Muitos pacientes chegam no consultório e falam, nossa, doutora, mas você treina, você tem um filho pequeno, você participa da vida do seu filho, vocês viajam, vocês fazem... Como você dá conta de fazer tudo isso? Gente, é organização. Você se organiza, você vai atrás dos seus propósitos e você consegue fazer tudo isso. Mas nem sempre foi assim. Então, por isso que eu sempre falo, busque autoconhecimento, busque saber o que você precisa melhorar, né? Aonde que está o seu nó, porque quando você descobre isso, você desata de fato esse nó, e aí a sua vida começa a deslanchar. Show de bola. Hoje, você manda 100% na sua mente, ou ainda existem momentos em que a sua mente te comanda? Ah, existem. Eu falo que hoje muito menos, muito menos. Hoje eu consigo falar, epa, peraí. Porque eu falo que a gente tem uma coisa, a gente tem o ego e a gente tem a essência, né? E muitas vezes a gente é comandado pelo ego, né? E aí hoje eu sou perfeitamente capaz de pôr um observador de fora e falar assim, acho que você está sendo comandada pelo ego, né? Acho que você está sendo... E tá tudo bem, todo mundo tem essa dualidade, né? De ter o ego e ter a essência. A gente só precisa saber equilibrar isso daqui e acessar cada vez mais a nossa essência. Então, eu fiz um curso de inteligência emocional que me explicou isso e isso fez todo sentido na minha cabeça. Então, hoje eu consigo, e ela fala isso, é a Carol Rasch, ela é ótima, eu falo que ela transformou a minha vida. Ela te ensina a colocar um eu observador mesmo, como se você saísse da cena e falasse assim, peraí, quem que tá atuando aí? É o seu ego ou é a sua essência? Né? Porque se for o seu ego e você sabe reconhecer isso, você vai saber baixar a bolinha dele e falar, não é isso que eu quero. Só que muitas vezes, às vezes você é mais forte que a gente, né? E tá tudo bem. A gente só precisa saber reconhecer, saber voltar, né? Eu falo que essas técnicas de meditação e yoga ajudam muito nesse sentido, porque você se reconecta. Então, muitas vezes, se eu me sinto confusa ou se eu falo assim, meu Deus, será que eu realmente deveria fazer isso ou não? Ou será que essa situação tá me gerando desconforto à toa? Eu vou lá, eu dou uma meditada, eu faço um yoga, eu respiro, eu tento me conectar comigo, leio uma palavra e aí eu consigo acalmar toda a barulheira que é a nossa mente, né? E aí eu consigo tomar uma decisão mais fluida e saber reconhecer quando eu tô sendo dominada por um ou quando eu tô sendo dominado por outro. Então, por isso eu sempre falo pro meu paciente, isso tudo é ciência, não é brincadeira, gente, não tô falando bobagem, é tudo ciência, né? Então, quando você começa a ajudar, usar a ciência a teu favor, a vida flui de uma maneira muito mais leve. Quando que você considera
que foi a grande virada de chave na sua vida? Olha, a grande virada de chave da minha vida não faz muito tempo, tá? Eu diria que fazem 5 ou 6 meses. Que foi exatamente quando tudo começou a acontecer. Eu comecei a estudar inteligência emocional, eu comecei a estudar neurocomportamento e eu comecei a aguçar a minha espiritualidade. Então, tudo começou, eu comecei a fazer o que eu falava pro meu paciente. Gente, ó, vamos alinhar todas as fatias da pizza? Então vamos. Eu falava, não, minha espiritualidade tá deixando a desejar. Eu falo que eu sou católica, eu vou na igreja, mas eu tô sendo realmente honesta comigo e com Deus sobre a minha espiritualidade? Acho que não. Então, esse ponto de reflexão foi extremamente importante na minha vida. E aí, eu falei, não, agora eu preciso me conectar mais. E aí, eu tomei essa decisão. E aí, eu comecei a estudar inteligência emocional, neurocomportamento, e as coisas começaram a fazer muito sentido dentro da minha cabeça. E eu falei, não, as pessoas, elas têm que gostar de mim do jeito que eu sou, né? Eu tenho que saber também passar, né, a informação, acolher as pessoas, ir atrás do meu propósito. E quando você encontra o seu propósito, as pessoas se conectam. Então, isso começou a acontecer de uma maneira muito natural, né? Então, eu me senti muito conectada com Deus, me senti muito conectada com tudo que estava acontecendo. Então, parecia que tudo que eu estava estudando estava acontecendo na minha vida. E aí, eu entendi que quando você se coloca nesse campo, quando você se coloca nessa zona, as coisas começam a fluir. E é nessa hora que a gente vê a fé, né? Você fala assim, a fé realmente move montanhas. Só que, às vezes, a gente só precisa escutar. Às vezes, a gente só precisa se conectar, ouvir mais, né? Ter esses momentos rituais de conexão. A gente precisa desacelerar um pouco, né? E saber ouvir, porque Deus está falando com a gente o tempo inteiro. Só que, às vezes, a gente não ouve, né? Então, quando eu comecei a ouvir mais, quando eu comecei a me conectar mais com Deus, quando eu comecei a estudar mais sobre inteligência emocional e melhorar todos aqueles pontos que eu achava que me enfraquecia do ponto de vista mental, as coisas começaram a acontecer. E isso foi esse ano. Eu falo que esse ano foi o ano da virada de chave da minha vida. Uau. E aí, coisas foram aparecendo, sabe? Que você fala assim, gente, não é possível. Não, aí uma oportunidade, e outra. E aí eu ficava num ponto assim, eu falei, não, uma hora vai parar. Mas não para. Não para. Quanto mais você vibra num campo bom, mais as coisas começam a aparecer. E mais as pessoas conectadas com Deus. Me chamou muita atenção que quando a gente foi começar aqui, você quis fazer uma oração. Eu falei, gente, Deus está me conectando cada vez mais com pessoas que são conectadas com Ele. Isso é muito incrível. Porque você começa a ver mesmo o poder dele, né, sobre nós. Uau, sensacional. Até me emocionei aqui, gente. É muito assim, incrível real isso. oficial. Não, quando você estava falando, eu falei, gente, não é possível. Não é possível, porque eu tô numa fase muito conectada. E aí eu vi que você é tão conectada também. Eu falei, gente, Deus põe a gente no lugar certo. Não existem coincidências, de fato, não existe. Uau, comigo não foi diferente. Eu me identifiquei muito com a sua história, né? Eu passei por esse processo que você está passando, mas foi na pandemia que eu comecei a estudar e buscar. E exatamente, eu vou adiantar, a gente nunca para. Nunca para. E Deus muda, quando a gente realmente entrega para Deus, Ele, às vezes a gente pede e acha que vai ser de um jeito, né? Exato. Quando você fala, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade. Ele faz coisas que você não queira nem entender, porque ele sabe. Uhum. Ele troca a sua ambiência, tira pessoas da sua vida, muda. Hoje o meu ciclo de amizade são completamente do que eu tinha 5 anos atrás, sabe? E assim, pessoas saíram da vida sem motivo, a gente encontra, ok, mas não tem os mesmos princípios, os mesmos valores. E é exatamente, eu falo que eu sou muito abençoada. Eu não conhecia a sua história, nem profissional, nem pessoal. A gente está conhecendo aqui juntos com vocês agora. E realmente, Deus, Ele conecta pessoas, né? Ele conecta pessoas que têm, assim, Ele tem um propósito. Com certeza. Muito linda a sua história. Ai, muito obrigada. Eu amei vir aqui. Ai, que delícia. Ô, Jéssica, a gente falando em Deus, né? Eu adoro falar de Deus, gente. Se deixar, até esse projeto que eu falei dos testemunhos, eu achei de incrível, Deus já vou olhar. Voltado para Ele. E como foi que você encontrou Deus? O que você até comentou uma vez, né? Que às vezes a gente vai atrás de Deus na dor, né? E comigo não foi diferente, tá? O meu filho, com 2 anos, ele teve uma apendicite complicada. E a gente foi parar no hospital, enfim, achando que a gente ia lá para tratar uma febre. E aí a gente saiu
ficou 10 dias internado, ele operou, teve uma complicação pós-cirúrgica e toda aquela angústia. E aí eu senti a minha fé muito abalada, sabe? Assim, no sentido de questionar por que aquilo estava acontecendo comigo e por que meu filho estava passando por aquilo, e chorava muito. E, nossa, foi assim, eu não desejo pra ninguém aquilo que eu passei. Mas aquilo... eu falo que começou ali. Aí eu e meu marido, a gente já começou a ir na igreja, que a gente estava afastado. A gente começou a se conectar mais. Só que eu ia na igreja e não sentia aquela conexão. Eu falava, aí eu rezava, falava assim, meu Deus, a única coisa que eu te peço, me ajuda a criar intimidade com você, porque eu não tô sabendo como chegar, não tô sabendo como te acessar. Porque eu venho aqui na igreja, mas eu não sinto, por exemplo, o que eu sinto hoje... Eu não sentia jamais, entendeu? Eu não prestava atenção no que estava sendo falado. Eu estava indo lá, muitas vezes, por falar que eu fui, ou não, eu fui e fiz o meu papel. Não é isso. A igreja, ela tem que ser lar. Você tem que se sentir bem dentro da igreja. Você tem que sentir que você é o corpo, é o sangue. Você tem que se sentir cada vez mais renovado quando você vai na casa, né? Então, aquilo, eu rezava muito por intimidade. Eu falava, Deus, como que eu vou criar intimidade contigo? Cheguei até a questionar minha religião. Falei, acho que não é o catolicismo, então. Acho que eu preciso procurar outra igreja. Eu acho que é isso. Falei com meu marido, ele falou, não, então vamos procurar outra igreja. E aí... as coisas começaram a acontecer e aí veio a quaresma. A quaresma do Frei Gilson, que todo mundo fala, que tá famosa, enfim. Mas, gente, foi na quaresma. Eu comecei a acordar 3 horas da manhã, todos os dias, pra rezar. E comecei a sentir uma conexão sobrenatural. Às vezes, eu começava a chorar do nada. Chorava. Falava, meu Deus, não sei nem por que eu tô chorando. Mas eu chorava. E aquilo me reconectou de uma forma... muito avassalador. Então eu falei, de um jeito ele vai se mostrar, entendeu? Porque a quaresma já tinha acontecido antes, a minha mãe sempre faz. E eu não queria, nunca tinha surgido a vontade, o interesse em mim de participar. E dessa vez eu senti um interesse, assim, profundo mesmo. Eu falei, não, eu tenho que participar. E quando a quaresma acabou, eu terminei ela lá na Canção Nova. Foi um momento fantástico. E quando acabou, eu fiquei com aquela sensação de, meu Deus, eu não queria que acabasse. Sabe? Eu queria mais, eu queria continuar. Tanto é que ele tem agora os rosários de sexta-feira, eu faço todos de sexta-feira. Eu leio a Bíblia todos os dias, né? Então, hoje eu tenho o meu ritual de conexão, que antes era diferente, agora é esse, né? Eu leio a Bíblia e tudo mais. Só que eu acho que quando você tá afastado de Deus, ou quando você quer intimidade com Ele, é só você pedir. Peça que Ele vai te mostrar de algum jeito ou de outro, independente de, às vezes, uma pessoa que vai aparecer na sua vida, vai te ajudar a se reconectar. Então, comigo foi dessa forma, mas eu senti, assim, uma conexão que hoje, eu falo que mudou tudo na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem me viu há um ano atrás, fala, gente, aconteceu alguma coisa na vida dessa menina, e aconteceu de fato. Aconteceu de fato. Menina, né? 33 anos, menina. Não sou mais menina, mas enfim. Aconteceu um 360 mesmo, e eu falo que a espiritualidade foi a alavanca mesmo. Então, quando a gente quer acessar Deus e não sabe como, é só pedir. É só pedir, ter o seu momentinho ali de escutar, né? De ter uma mente mais calma, um ritual de conexão, que Ele vai falar com você. Você só precisa estar ouvindo. Uau, é tão gostoso, né? É maravilhoso. Eu falo, a vida com Deus é muito melhor, muito melhor. É muito gostoso, é prazeroso demais. Demais. Jéssica, estamos quase chegando nos minutos finais. Igual eu falei, eu tenho certeza que a gente ficaria horas e horas aqui, gente, que bate-papo. Olha, quando bate-papo é bom, eu sei que você ainda tem muito conteúdo aí, né, para compartilhar, testemunhos, enfim. Mas nesses minutos finais, até para não ficar tão extenso para quem aí está nos assistindo, né? Não vai acabar, não. É que quando é bom ficar leve, né? A gente nem vê, é gostoso. A gente tem um quadro aqui que é bate e volta. É vapt-vupt. Eu vou te falar algumas palavrinhas e você vai me devolver em uma palavra. Tá bom. Combinado? Né? E é claro que eu não poderia deixar de começar com ele, né? Deus. Deus é tudo. Sem Ele, a gente não é nada, de fato. Só que só hoje eu tenho perfeita clareza sobre isso. Amor. Amor é família. Gente, eu acho quando o amor, a representação do amor, que não é uma definição, né? É um sentimento, é a minha família, assim. Eu amo mais do que tudo. Fé. Fé move montanhas. A fé, eu tive certeza da minha fé quando eu pedi conexão com Deus, quando eu pedi essa intimidade e Ele me respondeu. E ali eu vi que já está tudo entregue nas mãos dele. Então, só deixar Ele agir, né? É claro que às vezes a nossa vontade não está alinhada com a dele, mas eu sempre falo que seja feita a tua vontade, mesmo que ela não seja alinhada com a minha.
Um sonho. Um sonho. Eu tenho muitos sonhos, mas o principal sonho da minha vida é continuar tendo tempo de qualidade com a minha família. Ter tranquilidade financeira para poder viver momentos incríveis com a minha família. Um medo. Medo de deixar. Porque, assim, eu falo que antes de ter filho, eu tinha medo da morte. Hoje, eu tenho medo de deixar. Então, eu tenho medo de morrer e deixar o meu filho. Então, esse é um dos meus grandes medos hoje. Uma inspiração. Uma inspiração. Minha mãe. Minha mãe é uma mulher incrível. Já passou muita coisa, já viveu muita coisa, mas é uma mulher extremamente batalhadora e ela me inspira. Uma referência. Carol Rasch. Essa mulher mudou minha vida. Essa mulher fala de inteligência emocional de um jeito que você fala, como assim? E aí, quando você começa a aprender com ela, você vê que ela tem toda a razão. Então, eu sempre falo dela para as minhas pacientes. Eu falo, se você está sentindo que você precisa melhorar sua autoestima, que você precisa prosperar, ser uma pessoa mais próspera, vai atrás dessa mulher, que ela é fantástica. Um livro. A Vida com Propósitos. Eu acredito... Nesse livro, quando eu comecei a ler ele, eu achei ele incrível, porque ele fala que o propósito, ele já existe, né? O seu propósito, você já está conectado com ele, mas às vezes você não consegue aflorar ele. Então, Deus, quando ele te colocou, ele já te colocou com um propósito, só que às vezes você não consegue enxergar, você não consegue explorar esse propósito. Então, A Vida com Propósitos é um excelente livro. Um desafio. Acredite você ou não, mas falar aqui é um desafio para mim. Falar nas redes sociais, montar conteúdo, botar a minha cara, foi extremamente desafiador. Ainda é, menos hoje, mas ainda é muito desafiador. Como você se vê daqui a 10 anos? Daqui 10 anos eu quero estar muito, muito bem profissionalmente, não no sentido financeiro só falando, mas no sentido de transformar mais vidas mesmo, ter alcance a ponto de impactar mais vidas. Quanto mais vidas eu puder impactar, para mim, isso é o meu sonho, assim, objetivo. Essa aqui, gente, eu vou ter que fazer que eu sempre faço, mas ela vai me matar. Alimentação saudável ou guloseima? Guloseima é bom, né? Guloseima é bom, só que sabe o que eu falo? Eu falo a guloseima é melhor ainda quando ela é só uma guloseima, quando você não transforma ela no seu padrão. Então, quando você tá lá com a sua vida, comendo saudável e tal, e aí você se permite uma guloseima, ela tem um sabor diferente. Agora, quando você vive todos os dias de guloseima, aquilo começa a ficar uma coisa que não tem tanto significado. Então, eu gosto muito de guloseima, mas quando ela é só uma guloseima, quando ela é hoje eu vou me permitir comer, né? Você ter esse controle também sobre a sua permissão é muito incrível, sabe? Você se sente no controle. Não, hoje eu posso sim comer o bolo, eu posso sim comer uma coisa muito gostosa que eu gosto, mas eu preciso ter controle e saber usar isso com parcimônia, mas eu amo uma guloseima. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física, sem dúvida. Atividade física é remédio, tá? Eu comecei, com todo esse processo, eu comecei também, sempre fiz atividade física, mas eu comecei de uma maneira mais supervisionada, né? Com a minha personal, inclusive ela é incrível. E ela é uma pessoa também com propósito. Eu percebi nela, por isso que eu falo, Deus conecta, né? Ela tem o propósito de mudar vidas através do exercício, né? Então, aquilo me conectou muito com ela e ela me impactou muito profundamente a ponto de eu querer buscar mesmo a minha melhor versão. E então, hoje eu me sinto muito feliz fazendo exercício, assim. Meu marido fala, você vai na academia, né? Eu falo, eu não falto academia, eu adoro ir na academia. Às vezes bate um desânimo, ou outro é normal, mas depois que você tá lá, é sempre satisfatório, sempre vale a pena. CLT ou empreender? Empreender, sem dúvidas. Eu sei que o CLT dá uma segurança, né? Mas, assim, o CLT, ele te limita, né? Ele te limita. Eu acho que com o empreendedorismo você pode ir muito mais além. Você pode ter um negócio que impacta mais pessoas e você pode ter mais tempo para sua família. Uau! Televisão ou celular? Eu
dificilmente assisto televisão. Assim, eu acho que diminuiu muito na minha vida, assim, a televisão. Então, o celular. Mas eu acredito também que tem a parte do excesso, né? Às vezes, a gente tá tão conectado com o celular que a gente se desconecta da vida um pouco. Então, é uma coisa até que eu preciso melhorar em mim. Porque como eu trabalho com isso agora, é o meu meio de comunicação ali, né? Às vezes, eu acabo ficando muito tempo no celular e eu gostaria de ficar menos. Então, celular, mas eu pretendo ainda diminuir um pouco, porque tudo em excesso faz mal, né? Celular ou livro? Livro. Eu criei uma conexão com o livro também, que não é uma coisa antiga, tá? É novo. Só que eu acho que a gente precisa buscar livros que tenham realmente significado, que realmente engrandecem a gente. Porque às vezes, tudo bem, às vezes a pessoa ela tem aquele hobby de gostar de livros outros, mas pra mim, eu gosto muito de ler livros que de algum jeito somam na minha vida, né? Assim, no meu desenvolvimento. Então, eu gosto muito de ler hoje em dia. Né? Hoje, qual que seria o maior motivo, seu combustível de vida? Assim. Meu combustível de vida é meu filho, sem sombra de dúvidas. Eu sempre escutava uma frase que falavam pra mim, que é: nasce um filho, nasce uma empreendedora. E eu falava no começo, eu falava, gente, nunca. Como que eu vou ter força pra empreender alguma coisa? E hoje eu vejo que é muito real, que hoje eu venci muitas coisas, muitos obstáculos, inclusive mesmo interiores, para poder estar aqui onde eu tô. E isso tudo foi graças ao Luca. Uau. Perdão. Perdão, isso é uma coisa extremamente necessária, né? Porque o perdão, a gente acha que o perdão tem a ver com o outro, né? Mas o perdão tem a ver com a gente, porque quando a gente não perdoa, é a gente que fica mal, é a gente que fica aprisionado, né? Então, o perdão, ele liberta a gente. Quando eu entendi isso também, que foi me conectando com Deus e rezando, muitas vezes, pedindo por aquelas pessoas, às vezes que te travam, que você não consegue, às vezes, perdoar. E isso me libertou muito. Então, o perdão é extremamente necessário. E quando a gente entende que a gente precisa perdoar pra nós, faz muito mais sentido. Se você morresse hoje, você iria em paz? Eu iria em paz, porque eu até comentei com uma paciente minha esses dias que eu falei assim, uma das maiores coisas que eu gostaria na vida é que as pessoas tivessem orgulho, assim, do que eu construí até aqui. Tem muitas coisas para construir ainda, se Deus quiser, mas tudo que eu passei para chegar até aqui me dá muito orgulho, assim. Tudo que eu já venci, tudo que eu já passei, tudo que eu já construí me gera muita satisfação. Então, sim, eu iria em paz. Uau! É o seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast, você acredita? Uau! Produção, vamos deixar registrado. E você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza. Que experiência fantástica. É o meu primeiro podcast. Eu não imaginei que fosse tão bacana. E você nem sabe, mas eu aqui falando de Deus de novo, eu estava atrás de um podcast. Uau! Estava lá na clínica. A gente tem vários profissionais incríveis. E a gente já tinha pensado na ideia de gerar, né, conteúdos em podcast e tudo mais. E aí, a semana passada, a gente falou sobre isso de novo. Nossa, gente, a gente vai procurar um para alugar, alguma coisa, um espaço. E aí, você surgiu. Uau, você acredita? Eu acredito. Aí, eu tive uma reunião com elas essa semana e elas falaram, gente, e do podcast? Eu falei, gente, eu vou fazer um podcast essa semana e depois eu conto mais pra vocês. Então, agora eu já tô contando aqui, ó. Já podem esperar que a gente vai aparecer por aqui. Muito bem. E vamos deixar o seu primeiro podcast, produção, aqui, ó, registrado, meu primeiro podcast. Que incrível! Amei, gente! Que gostoso! Bacana, muito obrigada! Muito obrigada por me proporcionar isso. Foi realmente incrível. A gente falou de coisas muito profundas, né? Muito, e eu me senti muito à vontade para falar de tudo, assim. Então, amei. Sem palavras. Eu fico feliz com o seu feedback, porque é isso. Eu acho que quando a gente tem um propósito, entrega para Deus, eu falo tudo isso aqui, é de Deus, sabe? Deus me presenteou. É uma história também que eu tenho, mas eu nunca fui atrás. As pessoas falam, de onde surgiu? Eu falei, Deus que me presenteou. Claro, a gente faz a nossa parte, né? Às vezes a gente fala tanto de Deus, a gente perde, pede, só que não adianta ficar pedindo, só ali oração, pedindo e não fazer a minha parte, né? Perfeito. E a nossa parte requer muito sacrifício, né? Abrir mão de muitas coisas, conhecimento, tempo, né? Enfim. Nesses minutos finais, eu queria agradecer você mais uma vez, né?
dizer que você é uma pessoa incrível, gostei bastante da sua história, de verdade. Dá pra ver o quanto que você é de dentro pra fora, esse brilho que você tem, e com certeza esse é só o seu início, tá? Só o seu início aí de carreira, de seu despertar. Dá pra ver o quão grande você vai ser e vai transformar a vida de milhares de pessoas, de mulheres e homens, que é o que você atende, né? Esse é só o seu começo, dá pra ver que você vai crescer muito, viu? Vai expandir pelo mundo, tá? Muito obrigada. Nesses minutos finais, eu quero deixar esse espaço aberto para você. Para você finalizar o nosso programa, com que Deus tocar o seu coração, caso você queira falar de algo na qual nós não tivemos a oportunidade, compartilhar alguma coisa, é um tempinho seu. Enquanto você pensa como que você vai finalizar aí, tá? Eu vou dar um recadinho para você aqui, né? Não é nem um recadinho, eu quero lembrar para você que está nos acompanhando aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal. Tá vendo esse botãozinho aqui, gente? Se inscreva no nosso canal, porque é muito importante. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais o YouTube ele entende que esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, é muito importante a sua inscrição. Se inscreva aqui. E tá vendo essa setinha aqui? Compartilhar isso, essa setinha aqui que parece um caracol? Compartilhe através de qualquer rede social. Clica aqui, ó, vai aparecer para você WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, qualquer plataforma digital. Compartilhe com uma pessoa que você acredita que precisa assistir esse conteúdo, né? Foram várias dicas aqui valiosas. Nós falamos tanto da vida pessoal, da vida profissional, dos desafios de Deus, ou seja, falamos de todas as áreas da nossa vida. Para nós podermos prosperar, nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, física, financeira, tempo, relacionamento. Como que está tudo isso? E eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar você a ter clareza disso e fazer aquilo o que precisa ser feito. Deixa aqui nos comentários qual foi a grande virada de chave que você teve. E nesses minutos finais é com você, doutora. Vamos lá, gente. Eu queria dizer para vocês que, assim, nada acontece à toa, né? Foi incrível estar aqui e agora entender como a gente se conectou também, isso é muito legal, porque aí a gente entende que não existem coincidências, né? Então, de tudo que a gente falou aqui, eu quero que vocês saibam que realmente vocês têm para onde correr, sintam-se acolhidos. Se você tá passando pela obesidade, se você tá com a autoestima muito abalada, se você precisa melhorar em algum aspecto, não deixe de buscar ajuda, sabe? Existem profissionais que estão dispostos a te ajudar em todos os quesitos da sua vida. O emagrecimento não é uma coisa fácil. A obesidade é uma doença super complexa, uma doença onde existe muito tabu. Então, ninguém nunca vai te apoiar, né, para tratar a obesidade. Às vezes, você vai tomar um medicamento e alguém vai dizer, mas está usando o remédio. É uma doença, tem que ser tratada. O cérebro de um paciente obeso funciona diferente. Ele lida com dores e emoções muito específicas e muito dolorosas. Então, a gente tem que sim entender que é uma doença, precisa ser tratada, tem que acolher. Não seja a pessoa que desestimula alguém a tratar a obesidade, seja a pessoa que apoia o tratamento da obesidade. Porque o obeso, ele já tem uma doença tão complexa para tratar, ele não precisa ter que lidar com mais o julgamento que vem com tudo isso. Então, facilite a jornada dessa pessoa. Ela quer melhorar muitas vezes e ela não melhora por isso, pelo julgamento, pelo tabu e tudo mais. Existem tratamentos incríveis que podem te emagrecer. Se você tratar todas as fatias da sua pizza, como a gente comentou aqui, mentalidade, autoconhecimento, intestino, estresse, se você tratar tudo, você consegue ter um emagrecimento definitivo, você consegue ter um emagrecimento duradouro, você só precisa entender mais sobre a complexidade da sua doença. E a partir do momento que você entende, você sabe que você tem para onde correr, que é uma doença que tem controle, você só precisa ter as armas certas. Eu queria agradecer pelo espaço, dizer que eu estou extremamente emocionada de estar aqui. Foi incrível a nossa conversa, uma super conexão. Meu primeiro podcast, espero que venham vários. E contem comigo para o que precisar. Eu que agradeço mais uma vez por tanto. Também gostei bastante. Estava falando ali, gente, olha, de verdade, cheguei a me arrepiar, né?
Gente, deixa eu falar uma coisa. Ai, que sotaque gostoso que você tem também. Ela tá ali falando, gente, é gostoso desse sotaque. É uma Meu porque sotaque você já tá há algum tempo aqui, né? Tô, menina, faz 17 anos que eu tô aqui. E esse sotaque? Não vai embora. Não vai embora. O meu marido ainda é mais do que eu. Porque ele também é de lá. Ele, assim, 100%. E aí o meu filho, às vezes, ele fica confuso com o sotaque. Porque às vezes ele puxa, às vezes ele solta um R mais. Você começou a falar, mas, gente, o sotaque, que gostoso. Rondônia, minha terra querida. Inclusive, um beijo pro pessoal de Rondônia. Aê! Doutora, mais uma vez, muito obrigada, tá? Sempre que você quiser, a casa está de portas abertas. Ótimo. Compartilhar conhecimento, né? Porque as pessoas precisam de conhecimentos, né? Com certeza. Pessoal, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora, para vocês que chegaram aqui até agora, compartilhe esse episódio com mais pessoas e indique, né? Indique para aquela pessoa, gente, eu vou te ajudar a emagrecer, que você sabe que tá precisando, e é um assunto delicado que às vezes as pessoas não gostam de falar, né? Elas têm medo, têm vergonha, não gostam de falar. Então, compartilhe, olha, dá uma olhada nesse episódio aqui, que às vezes fica muito mais fácil quando ela vê uma profissional falando, uma profissional que entende do assunto, porque você às vezes que é mãe, que é amiga, né, que é para sua filha, enfim, compartilha esse episódio com mais pessoas. Gente, um beijo grande, fique com Deus, tchau! Um beijo, pessoal!